Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho, bom dia. Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, beleza? Mais uma semana aqui em São Paulo, trazendo grandes pessoas aqui para trocar uma ideia com a gente, né? Vamos tentar trazer vozes, conhecimentos, né? Já que a gente não é tão bom, a gente traz boas pessoas para fazer isso pra gente. Mas um dia que a gente vai apanhar também, né? Eu Vamos já vi apanhar. que toda vez que a gente traz esse assunto, a gente apanha de um lado, depois apanha do outro, isso né? é o que eu mais tenho gostado ultimamente. Você tá gostando de Tô, porque assim, as primeiras vezes eu achei muito incômodo, porque a gente trazia uma pessoa de um lado e apanhava do outro. A gente trazia o outro lado, apanhava do lado de lá e do lado de cá já não. Mas é isso que eu tenho achado que é interessante, cara. A gente tem tentado ser, dentro da nossa proposta, trazer o o diálogo mais aberto para todos. Tipo assim, não adianta você ouvir um lado e esquecer de ouvir o outro lado. Sim. Cara, você pode não concordar. É muito importante você ouvir. Você percebe? Você não precisa aceitar tudo que um lado vai te passar. Mas você precisa entender por que aquele lado se mantém do jeito que está. Então, cara, é voz para todo mundo. Quando você silencia uma pessoa, você silenciou um pensamento. E isso pode acabar, cara, lá na frente com uma ideia maravilhosa. Então, a gente não pode silenciar ninguém nunca. É isso. Agradecer a presença aqui. Hoje a gente tá com o Thiago Ávila. Valeu. Valeu. Beleza? Obrigado por ter vindo. Cara novão pra caralho, né, velho? Pois Tem é. experiência com força aí, né, velho? Começou novo, né? Algumas pessoas começam cedo, né, na vida, não ficam paradas. São as pessoas que querem mudar o mundo, seria isso, o Thiago? Um cara que quer mudar o mundo. Na verdade, eu me arrependo de não ter começado mais cedo ainda. Então, quando eu vejo aquele jovem secundarista ali no ensino médio, se dedicando a transformar o mundo, eu falo, cara, era ali que eu devia ter começado, perdi tempo. Mas com 18 anos eu descobri meu grande propósito de vida, tô com 37 hoje, faço isso há mais tempo do que eu faço qualquer outra coisa na vida, né? Então, mas tô feliz, é a caminhada que eu escolhi, não visualizo minha vida de outro jeito. Tá indo fazer uma viagem importante hoje, né, Thiagão? É, uma viagem bem marcante, né, Rodrigo? Eu sou comunicador, então minha tarefa, tanto profissional, né, quanto nesse momento da tarefa ideológica, a tarefa humanitária, é tentar fazer com que a verdade chegue às pessoas. Então, nesse momento, daqui a poucas horas, né? Terminou de gravar aqui, sai correndo. Tô embarcando pro Egito para chegar na fronteira sul de Gaza e acompanhar os esforços humanitários lá, documentar o que, infelizmente, os grandes veículos de comunicação não estão documentando. Vocês têm feito um trabalho importante também de fazer com que a verdade propague, outros veículos também têm tentado, mas isso não está nos grandes veículos de comunicação hegemônicos, né? Eles já têm um lado, eles replicam a mesma narrativa que sempre repetiram sobre todos os outros conflitos, desde as armas de destruição em massa no Iraque em 2003, essa dinâmica que sempre favorece a maior potência hegemônica do mundo hoje, que é os Estados Unidos. E agora, nesse momento, o seu braço direito, que é o sionismo israelense, né? Então, eu estou indo para lá para ajudar a verdade a alcançar mais gente. Tenho feito esse trabalho daqui, junto com tantas outras pessoas, e não tem sido fácil, porque é um grande bloqueio midiático para um lado da história, e um grande boicote das big techs das redes sociais também, que baniram meu TikTok, que meu Instagram ninguém consegue compartilhar, que parece que eu tô fazendo live 24 horas, as pessoas não conseguem acessar os stories, nem saber quando eu tô fazendo uma live de verdade, e não consegue compartilhar o conteúdo, às vezes não consegue comentar. Então é uma coisa bem bizarra que todo mundo que tem tentado denunciar o genocídio tá vivendo, assim. Isso não é exclusividade de uma pessoa que tem uma página grande, não. Qualquer pessoa que tá tentando compartilhar conteúdo pró-Palestina nesse momento tá sofrendo um boicote das big techs. E mostra pra gente, escancar um pouquinho, o que é essa democracia ocidental, né, que é tratada, em onde os veículos de comunicação todos falam uma coisa, as big techs impedem que a verdade passe, governos aprovam leis proibindo o direito de manifestação, e a gente vai tentando aqui encontrar um caminho a partir dos povos para cumprir uma missão importante de incidir sobre os acontecimentos, né, porque todo mundo que está vendo o que está acontecendo, pô, a pessoa tem que ter um coração muito ruim para não querer a paz, não querer um cessar-fogo, né, não querer o fim da guerra, que eu trato como genocídio, né. Agora, as pessoas vão criando caminhos ali para tentar justificar um genocídio e tratar aquilo como algo dado, algo impossível, algo muito complicado de se resolver, sendo que é simples. Onde tem genocídio, a gente tem que interromper o genocídio. Onde tem um uso tão desproporcional da força, a gente tem que interromper aquilo. E está sendo difícil essa batalha,
mas os povos no mundo estão se movimentando. Assim, quando a gente vê mais de 500 mil de pessoas em Londres, mais de 1 milhão de pessoas na Turquia, mais de 2 milhões de pessoas no Iraque, a gente vai vendo manifestações de judeus antisionistas no mundo inteiro, ocupando estações de transporte em Nova York, trabalhadores estivadores, que é uma das coisas mais bonitas que eu vi nesse último período, trabalhadores estivadores nos portos da Irlanda, nos portos de Tacoma, em Washington, nos Estados Unidos, em Oakland, na Califórnia, aeroportuários de Bruxelas, né, na Bélgica, se recusando a carregar navios que estão levando armas para Israel, porque não querem promover uma destruição. Trabalhadores no Reino Unido, onde tem uma das fábricas da Elbit Systems, a maior empresa militar do complexo industrial militar israelense, entrando em greve e travando a entrada da fábrica, assim, falando, não vamos produzir bombas para jogar na cabeça de crianças palestinas. Então a gente tem visto um processo muito bonito, assim, inspirador, como a gente nunca tinha visto uma onda de solidariedade ao povo palestino. Apesar de tentarem impedir que a verdade passe, nunca tanta gente entendeu que são 75 anos de limpeza étnica, genocídio, que é um Estado estruturado no regime de colonização e apartheid, que a ONU fala, que a Human Rights Watch fala, que a Anistia Internacional fala. Então, a gente está travando uma batalha contra gigantes, assim. Não foi fácil, as gerações anteriores que ajudaram a derrotar o apartheid na África do Sul, não foi fácil. Gerações anteriores também que ajudaram a acabar com as colônias, com o colonialismo mesmo europeu sobre o restante do mundo. E nós estamos nesse momento vivendo algo assim. Todas as gerações vão falar do que a gente está vivendo, né? Rodrigo, Roberto, todo mundo vai perguntar sobre o que a gente estava fazendo naquela época. Agora as pessoas perguntam o que estava fazendo no dia do World Trade Center, né, no 11 de setembro. Todo mundo vai perguntar o que a gente estava fazendo quando o genocídio do povo palestino estava acontecendo. E é massa a gente poder dizer, vocês vão ser um dos que vão poder dizer, ó, a gente está tentando trazer para as pessoas conhecimento, para que elas não ficassem só com a versão dos grandes veículos de comunicação. Eu quero poder dizer isso também. Falei, tá tentando fazer a verdade e chegar nas pessoas, né? Então, e você acha que estando lá você vai conseguir trazer alguma verdade que não foi mostrada ainda? Eu sou comunicador, né? Então minha tarefa é tentar alcançar pontos de vista e abordagens ali que até então eu não tenho conseguido. E eu sei que, de fato, o povo palestino merece toda a solidariedade nesse momento. Então, acompanhar os esforços humanitários é algo que a gente tem feito daqui todos os dias. Eu denuncio. Por exemplo, ontem passaram só 93 caminhões, passaram pela fronteira de Rafah para Gaza, sendo que tem mais de 1.000 caminhões ali querendo entrar com medicamentos, com alimentos, com água, com combustível. Cara, nesse momento nós temos crianças sendo operadas sem anestesia, nós temos mulheres grávidas, tem 50 mil mulheres grávidas em Gaza fazendo cesárea sem anestesia. Então a gente está falando de coisas tão absurdas e que o governo dos Estados Unidos e de Israel não permite simplesmente que entrem mais caminhões do que essa quantidade. Agora estão prometendo que vão deixar entrar 150 caminhões, mas antes do dia 7 de outubro entravam mais ou menos 500 caminhões em Gaza diariamente. Então, estando lá na fronteira do Egito com Gaza, eu vou poder acompanhar isso um pouco mais de perto. Muita gente também tem perguntado sobre quais são as organizações que têm feito o melhor trabalho humanitário. Isso é difícil fazer à distância, é difícil acompanhar à distância. Tem organizações que a gente confia historicamente, que fazem um bom trabalho, mas eu gostaria de estar lá para acompanhar. Eu já faria uma outra viagem, né? Na verdade, essa viagem de 10 dias, eu ia para o Saara Ocidental, numa missão humanitária também, de conhecer. É um lugar também que está sob conflito, está vivendo a luta armada nesse momento. E eu cancelei essa viagem, peguei um trecho a mais de lá para ir para o Cairo, para ir para o Egito, e depois de lá para o Sinai, para acompanhar essa situação. Então, era uma viagem que já estava programada comigo, com a minha família, a gente já estava estruturado e organizado para fazer essa viagem, só era para outro destino. Agora, com o que está acontecendo com o povo palestino, não dá para priorizar outra coisa, então tem que focar lá. Você já falou de um genocídio que acontece lá. Esses caminhões, até porque você falou dos caminhões que estão entrando, foram 90 que liberaram agora, né? E tem mais de 1.000. Eles passam pelo Egito, né? Gaza faz fronteira com o Egito ali. O Egito, então, disposiciona a favor de Israel. Por que ele não libera essa passagem aí? Porque, teoricamente, então, Israel não teria esse domínio sobre essa entrada e saída. Peraí, desculpa, você sabe o código da entrega? Eu tô pedindo um código aí pra entregar. Eu não sei, eu posso perguntar aqui. Eu acho que acho que o cara tem que ir sem um código, viu, Pedro? Eu acho que sim, porque eu não... Não? Bora. É importante essa questão do Egito, né? Porque as pessoas têm uma impressão sobre a Palestina e sobre Israel e sobre todos os seus vizinhos que é uma impressão muitas vezes equivocada. As pessoas pensam que o povo palestino é um povo que vive em conflito com o seu vizinho,
mas que tem o seu país, o domínio do seu país, a sua soberania, né? E, na verdade, não é assim. O povo palestino, por exemplo, quem nasceu depois de 1967 não sabe o que é viver num país que não esteja sob ocupação militar. Porque em 1967 aconteceu a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou toda a Palestina histórica, então ocupou a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Desde então, ninguém mais lá viveu em plena liberdade. Além disso, em 1948, Israel, quando declarou a independência de Israel, expulsou 750 mil famílias da Palestina histórica, que é o Nakba, a grande catástrofe, e fez com que essas 750 mil famílias se tornassem refugiadas e tomou o controle da maior parte do território lá, mais de 72% daquele território, que a ONU, um ano antes, tinha dito que Israel poderia ficar com mais de 55%, né, as principais terras agricultáveis, as principais reservas de água, já era a maior área costeira para o Mediterrâneo, já era uma divisão profundamente injusta. Então, a gente está falando de uma situação de que isso piora mais ainda em Gaza quando em 2007 completa um cerco total. E esse cerco total tem a ver, quando a gente fala do Egito, porque existem entradas para Gaza, né? Gaza é uma região do tamanho do plano piloto de Brasília, 365 km². É pequenininho, né? A galera não muito tem pequeno. noção assim, do muito pequeno. tamanho que é, né? É muito pequeno. É um quarto do município de São Paulo, né? A gente está falando de uma coisa muito pequena. A gente, quando a gente está falando dessa região, nessa região tão pequena vivem 2,2 milhões de pessoas. E essas pessoas vivem num dos lugares mais densamente povoados do mundo. São poucos lugares no mundo que tem uma densidade populacional tão espremida quanto em Gaza. E esse lugar, ao longo desses 35 dias, já sofreu tantos bombardeios que é o equivalente a mais de 1,5 bombas de Hiroshima. A bomba de urânio que os Estados Unidos jogou contra Hiroshima em 1945 já foi o equivalente a 1,5 bombas daquela lá, o potencial explosivo. Então, não é à toa que a gente tem os números que a gente tem, sabe, Roberto? A gente tem mais de 10 mil palestinos mortos, mais de 4 mil crianças, mais de 3 mil pessoas sob os escombros nesse momento, assim, passando fome, passando sede. O uso da fome e da sede como arma de guerra também, porque está bloqueado desde o 6º dia depois do 7 de outubro, né, quando o ministro da Defesa falou que o povo palestino era animal e por isso ia cortar tudo deles. E todas essas coisas são crimes de guerra, né? O uso de fósforo branco, que é uma arma proibida, né? Pelo dano que causa. O uso também do... O que é esse fósforo branco? Fósforo branco... Tipo napalm, né? É um cal, né? Que joga, né? É um processo diferente, né? Que o napalm, o processo de despejo dele é até diferente. Foi muito usado no Vietnã, né? Foi usado por vários outros países. Estados Unidos foi quem mais usou napalm no mundo até hoje. Mas o fósforo branco, ele parece uma bomba de gás lacrimogêneo, só que o componente é diferente, porque o fósforo branco, quando ele reage com oxigênio, ele vira um material que entra em combustão muito fácil. Então é como se fosse um gás, para todos os efeitos, quando você vê, é uma fumaça branca. Só que aquilo ali, ele entra em contato com as vias respiratórias, ele começa a gerar falência nos órgãos, começa a queimar a pessoa por dentro, assim. E em contato com a pele é a mesma coisa. Não é à toa que é proibida, uma arma de guerra proibida. E Israel está usando isso sistematicamente, não só em Gaza, como na Cisjordânia. Além disso, obrigou o deslocamento forçado de mais de 1,5 milhão de pessoas nesse momento, que também é um crime de guerra. A própria dinâmica da ocupação militar, de entrar em Gaza, utilizar hospitais, ambulâncias, postos de saúde como alvos militares, isso também é crime de guerra, está violando a Convenção de Genebra. A gente está falando de 16 dos 35 hospitais foram alvos já de bombardeio. E 16 dos 35 hospitais em Gaza não estão funcionando. Alguns porque os danos dos bombardeios foram muito grandes, alguns porque além dos danos dos bombardeios já está sem combustível, já está sem anestesia, já está sem energia elétrica. Então, a gente está falando de mais de 80 edifícios da ONU bombardeados, entre eles escolas, que eram os últimos refúgios para as pessoas que foram expulsas do norte e do centro de Gaza, chegaram nas escolas e as escolas estão sendo bombardeadas. Nunca, desde a fundação da Organização das Nações Unidas, em uma situação militar, assassinaram tantos trabalhadores da ONU. 89 trabalhadores da ONU foram assassinados em Gaza. Estamos falando de mais de 192 médicos, paramédicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem assassinados no exercício da sua função, salvando vidas. Mas agora já estamos chegando nos 40 jornalistas assassinados, vários deles com suas famílias inteiras também, porque também foram transformados em alvos militares. A gente está falando de fato de tantos crimes de guerra, de tantas violações, e que são fruto de uma violação originária,
que é você ocupar militarmente um país, colonizá-lo e promover dentro dele um regime de apartheid. Tudo isso é crime. Não é que Israel não está sendo muito legal a fazer isso. Israel está cometendo um crime diante do direito internacional. O direito internacional tem muito bem estabelecido quais são as fronteiras do Estado de Israel e quais são as fronteiras destinadas a ser o Estado palestino, que nunca foi instaurado, né, no regime internacional, porque sempre foi negado ao povo palestino esse direito. Então a gente está vivendo uma situação em que ao povo palestino é negado tudo, inclusive o direito à vida, inclusive o direito às regras mais básicas dentro de um conflito, que estão sofrendo diversos crimes contra a humanidade nesse momento, e que eles controlam todos os aspectos da vida. Assim. Não é só a dinâmica do apartheid de controlar a liberdade de movimento, direito político, direito de moradia, direito de uso da terra, mas eles controlam também as fronteiras. Então, por mais que Rafah seja uma fronteira de Gaza com o Egito, quem controla é Israel. É Israel que não deixou, que segurou enquanto reféns 34 brasileiros que não conseguiam cruzar a fronteira para voltar para o Brasil, para serem repatriados. É Israel quem diz quantos caminhões de ajuda humanitária vão poder atravessar a fronteira de Rafah. E, inclusive, era Israel quem estava bombardeando essa própria fronteira. No 4º dia dos bombardeios de Israel, já bombardeou muitas das coisas da instalação ali da zona fronteiriça de Rafah com o Egito. Então, a gente está falando de... E a soberania do Egito nisso aí? Como é que fica? O Egito não manda nas suas fronteiras? Cara, o Estado de Israel nunca se importou com a soberania dos países vizinhos, muito menos do povo palestino. A gente está falando desse Estado que, em 1897, o Congresso Sionista decide que vai construir ali um lar nacional para o povo judeu. Antes eles debatiam outros lugares, debatiam até a Patagônia Argentina, Uganda, outros lugares. Né? Quando decidiram que ia ser ali, eles começaram a fazer a migração. Em 1917, o ministro das colônias ali do Império Britânico promete aquela terra para os sionistas, ainda na Primeira Guerra, o Império Britânico lutando contra o Império Otomano. Depois disso, quando vem em 1947, 1948, 1949, que é a grande catástrofe, Israel começa a dominar aqueles territórios. Quando chega em 1967, Israel, que já estava dominando mais de 72% daquele território, eles botam em prática o projeto deles, porque eu sempre separo muito, é importante a gente separar o que é o judaísmo do que é o sionismo. O judaísmo é uma religião e uma organização étnica também das pessoas que merece todo respeito e que não pode ser tratado com preconceito, não pode ser tratado com racismo. O antissemitismo é uma forma de racismo, de opressão, que nós devemos condenar, porque o povo judeu merece ter direito à felicidade, à autorrealização, à dignidade, como todos os povos do mundo. E sofreram muito, né? Demais, demais. Principalmente da Europa, né? O povo que sofreu sucessivas expulsões de países europeus e é de fato um povo que tem sido utilizado como um povo atacado em diversos aspectos, inclusive nesse momento pelo próprio sionismo, que utiliza da fé judaica para promover um regime que a maioria dos judeus não concordam e que estão se manifestando mesmo diante de prisão, mesmo diante de tantos ataques. Então, como tantas outras religiões, crenças e fés, são pessoas que vivem sob um livro sagrado que fala de amor, que fala de bons conviveres e que tem pessoas fazendo um uso disso para um projeto de dominação. Mas você acha que os judeus não concordam com o que está acontecendo ali em Israel? Eu tenho certeza pelas pesquisas que as pessoas não concordam com a linha do governo de extrema-direita de Netanyahu. Isso é um começo, né? O Netanyahu, tudo indica que ele iria perder já o controle do governo, já era um governo de coalizão muito difícil ali, desde a reforma judiciária, desde a composição. Quando eu estive na Palestina, em 2019, Netanyahu já tinha dificuldades imensas de compor um governo. Só piorou desde então. Agora, onde as pesquisas apontam que 85% da população de Israel acredita que Netanyahu é responsável pelo que aconteceu no 7 de outubro por negligência ou por facilitação, porque aquele ataque ali numa das áreas mais militarizadas do mundo, com os serviços de inteligência mais intensos do mundo, com uma das maiores potências militares do mundo, a pessoa tem que ser muito ingênua para acreditar que aquilo ali aconteceria. Você acha que o primeiro-ministro facilitou a entrada dos palestinos dentro de Israel? Rodrigo, eu estive na fronteira de Gaza em 2019. Ali é uma das zonas mais militarizadas, mais hipervigiladas do mundo e eu vi com os meus próprios olhos, assim, tem tantas torres de observação, tem tantos aparatos militares, tantas bases militares, as próprias colônias têm uma estrutura militar também muito intensa e mais, assim. Mesmo que fosse verdade a tese que eles colocam de que equipamentos de sabotagem, né, cibernética iranianos foram usados e tudo, que é algo que de fato eu não consigo acreditar, mas o que justificaria demorar 6 horas para uma resposta do exército de Israel?
6 horas, sendo que tem tantos vilarejos, todos com telefone funcionando, todos com internet funcionando. Como que quem esteve lá naquela região, que sabe que é uma das áreas mais militarizadas do mundo, acreditaria que levaria 6 horas para uma resposta? A gente Cara, tá falando de uma região extremamente pequena, né? Porque o pessoal Exato. fala, não, isso aqui é gigante, mas né? o, Não é. o que eu Exato. vi É coisa são- de quilômetros de distância, né? Muito Exatamente, pouco, assim. exatamente. Mas o que eu vi, se eu não me engano, você falou sobre isso, que esse ataque que acontece ali, na verdade, é um ataque planejado, lógico, muito bem planejado, mas com uma força de reação quase que insuperável, porque era um ataque de vida ou morte. Porque as pessoas estavam morrendo, Sim. e em reação já que eu vou morrer, eu vou me atacar com toda a força, e quando a pessoa está no último instante dela, ela é diferente. As ações dela são mais fortes realmente, ela tem mais ímpeto, ela tem mais veracidade para agir. Sim. E os ataques foram diversos, eles não foram centralizados em um ponto só. Exato. Então, assim, eu não tô falando que realmente não houve uma missão, sei lá, uma benéfice para o governo que aquilo acontecesse. Mas tentando entender o porquê de 6 horas, entendeu? Sim, exato. Tá atacando ali, dali, para onde a gente... É isso que o povo Mas foi israelense num não ponto engole, só, né, às não, 6 não horas. foram vários pontos, foi num lugar Não, só. Não, foram vários ao mesmo pontos. tempo. Assim. É. Teve Foram cruzamento em vários pontos da cerca também de Gaza. E além derrubando. disso, teve O o ataque a aéreo. postos militares diversos. O aéreo com paraglider, Foi né? Uma maluco coisa aquilo super lá, mano, aquilo lá artesanal. foi Assim. maluco. Agora, uma coisa importante dizer, assim, o Roberto estava falando sobre isso. O ataque foi diverso e teve diversas táticas e diversas organizações envolvidas também. Não é só o Hamas, que adota a tática da luta de libertação armada, né? Que o direito internacional até garante a povos que vivem sob ocupação. Mas tem outros grupos também. E teve sofrimento civil, isso é importante que se diga. Assim. Nós não podemos naturalizar a morte de civis, o sequestro de civis, né? Tratar civis como prisioneiros de guerra, isso não é algo naturalizável. Não deve vir de nós uma defesa dessa. Agora, é importante também que a gente considere que, como você falou, como o secretário-geral da ONU falou, que agora Israel está pedindo a demissão dele. Falou, olha, os ataques de 7 de outubro não aconteceram num vácuo. Mas aconteceram sob 17 anos de estrangulamento do povo em Gaza, onde as pessoas estavam morrendo, onde mais de 60% das pessoas viviam sob déficit nutricional, subnutridas, dependendo de ajuda humanitária para cada refeição, onde o desemprego é acima de 85%, onde a maior parte da população ali são crianças, porque se morre tão cedo lá, onde médicos que trabalham lá e trabalhavam lá em Gaza antes do 7 de outubro, falavam que um equipamento médico que a gente usa uma vez aqui no SUS, porque é descartável, tinha que ser usado mais de 1000 vezes em Gaza, porque nada entra. Israel não permite que nada entre. Israel controla as calorias que eram permitidas entrar em Gaza baseado na quantidade da população. Então, era um nível de estrangulamento e sob bombardeios sucessivos. 96% da água contaminada, acessando energia elétrica só a cada 4 horas. 60% da população só acessava água encanada, né, água distribuída, a cada 3 a 5 dias por período de 6 horas. Então, a gente está falando, gente... uma jovem de 16 anos em Gaza, nunca viu a vida fora daqueles muros. Uma região do tamanho do plano piloto de Brasília. Não sabe o que é. Não sabe o que é você estar num campo aberto. Não sabe o que é você andar por uma estrada. A gente está falando, de fato, da maior prisão sem teto do mundo. E o maior campo de concentração do mundo e da história. Mas aí, só para não esquecer a parte do Egito. O Egito, portanto, vai tendo o seu direito à sua soberania na sua própria região de fronteira constantemente violado. Só que Israel faz isso em 1967, quando ele faz a Guerra dos 6 Dias, ele não só ocupa militarmente Cisjordânia e Gaza e nunca mais saiu, ele também toma a Península do Sinai do Egito. Já tinha tomado antes, em 1956, e a ONU expulsou de volta, numa grande missão de paz. Né? Tanto em 1956 quanto em 1967, ele toma e é expulso depois, é obrigado a devolver. Em 1967, a partir de um acordo. Em 1956, porque a ONU criou uma missão de paz com vários países, inclusive tropas brasileiras. Inclusive Carlos Lamarca, uma das pessoas que lutou contra a ditadura militar, uma pessoa muito destacada no Exército, esteve lá no Canal de Suez para cumprir aquela missão de paz. Estou falando isso porque eu acredito que a principal solução que a ONU poderia cumprir nesse momento era uma grande missão de paz. Porque se tivesse um exército de paz da ONU dentro de Gaza, dentro da Cisjordânia, dentro das fronteiras do direito internacional para o território palestino, para o Estado palestino, não ia ter bombardeio. Aí não é possível que Israel bombardeasse as tropas da ONU lá. Então, essa era uma solução muito simples se a ONU não tivesse enfraquecida. Mas, infelizmente, pela situação atual da ONU, se torna difícil. Mas, naquele momento, então, toma a Península do Sinai, ocupa a Cisjordânia e Gaza, toma as colinas de Golã da Síria e nunca mais devolveu. Até hoje, as colinas de Golã são anexadas. Eu estive lá. É
território historicamente sírio, anexado por Israel. Além disso, o sul do Líbano também, uma parte dele foi tomada e desde 1967 nunca foi devolvida. Então a gente está falando de um Estado expansionista também. Israel, o plano dos sionistas para grande Israel, ele não é sequer tomar Cisjordânia e Gaza, que é Judéia e Samaria que eles chamam. Ele vai além. Ele quer pegar a Península do Sinai, ele quer pegar um pedaço da Jordânia, quer pegar um pedaço maior ainda da Síria, quer pegar um pedaço maior ainda do Líbano e chega até o Iraque. Então a gente está falando de um Estado que tem na sua lógica colonialista a dinâmica que é impossível promover a paz naquela região, porque que país que vai aceitar ser invadido? Então, quando a gente entra na situação do Egito, tem 3 motivos pelos quais o Egito mantém um controle naquela fronteira que às vezes as pessoas não entendem e desagrada as pessoas. O primeiro é que se naquele momento todo mundo de Gaza migrar para o Egito, o povo palestino perdeu o seu território, né? Esse é um ponto fundamental, assim. É muito fácil para Israel expulsar o povo palestino de um lugar que o direito internacional estabelece que é território palestino e falar que o Egito tem que receber essas pessoas e anexar aquele território e fazer concessões como já fez para exploração de gás, porque tem bilhões de dólares em Gaza ali na fronteira marítima de Gaza e que Israel já concedeu para 6 empresas para extração de gás. Então, é muito fácil para eles, já estão hasteando bandeiras nas praias de Gaza, né? A gente viu isso, todo mundo viu essa imagem ontem. Então, se o Egito faz isso, ele está, na verdade, fragilizando a história de luta do povo palestino, que está falando, olha, tá bom, Israel, pode expulsar esse povo para cá com as suas bombas, que a gente acolhe. E aí, as pessoas que saem de Gaza não têm direito de retorno, nenhum palestino tem direito de retorno. Então, inclusive, ao longo dos últimos dias, mais ou menos 70 pessoas por dia têm sido atendidas, têm atravessado a fronteira de Rafah para ser atendidas porque estão à beira da morte, né, os casos mais graves. E essas pessoas não têm direito de retornar a Gaza. Então, Israel não permite que elas retornem. Então, as pessoas estão vindo à beira da morte para ser tratadas no Egito e não vão poder voltar para o seu país. Nunca mais, como tem gerações, desde 1948, que não podem voltar. E aí o Egito, então, por esse motivo, se ele permite que a fronteira seja aberta, ele está facilitando o deslocamento forçado do povo palestino, expulsando, na prática, garantindo que Israel consiga expulsar do território que é pelo direito internacional palestino, expulsar o povo palestino de lá para ir para o Egito. Além disso, tem um segundo aspecto. Israel é um Estado expansionista e Israel nunca promoveu a paz na região. Portanto, se o povo palestino é expulso de Gaza e vai para o Sinai, a situação não vai resolver, porque de fato a gente está falando de 75 anos de colonização, apartheid, genocídio e limpeza étnica. Então, o conflito deixa de ser entre o povo palestino na prisão sem teto de Gaza contra Israel, que está ocupando o território pelo direito internacional do povo palestino, e passa a ser um conflito de bombas, de incursões militares, de sabotagem, de drones, de hipervigilância entre 2 estados nacionais reconhecidos internacionalmente. É diferente, até as consequências para Israel de bombardear Gaza, como eles nunca pararam desde 2007, e bombardear o Egito. Inclusive bombardeou. Mas você acha que seria possível? Sem dúvida nenhuma. Se o povo palestino vai para o Egito, o próximo passo, depois que anexou a faixa de Gaza, é depois ir para o Egito. Vira um tabuleiro de war mesmo. Exato. Agora vamos atacar aqui. Rodrigo, o plano que eles dizem, que eles estão comemorando, inclusive quando a gente vê artistas indo lá visitar os acampamentos militares ali que estão fazendo a incursão militar em Gaza, eles comemoram a tomada de Gaza, falam que a próxima é a Cisjordânia, né? Primeiro assegurar os territórios da Palestina histórica como um novo Estado de Israel, e depois disso tem 2 fronteiras imediatas, que é o Líbano, com a justificativa de ataque ao Hezbollah, que Israel trata como uma organização terrorista, sim, e o próprio Sinai. E se o povo palestino, e portanto o povo que luta pelo seu direito de retorno e o seu direito à resistência à colonização estiver na fronteira do Egito, Israel vai falar que os terroristas estão no Egito e não tem a menor dúvida. Quando o povo libanês fala que se não defender o povo palestino agora, eles são os próximos, é porque conhece a história. Israel fez isso ao longo da história. Então, o primeiro passo deles é tentar dominar Gaza, depois dominar a Cisjordânia e depois seguir seu projeto expansionista, que tem no Líbano e no Sinai os inimigos mais próximos e mais fáceis, mas depois é Jordânia, Síria e Iraque, para Grande Israel, o projeto deles de Grande Israel. E aí, então, tem esses 2 aspectos. Primeiro, se o povo palestino cruza a fronteira de Rafah para o Egito, a causa palestina perde um dos seus principais territórios. Isso seria um presente para Israel, porque na verdade aquele território pelo direito internacional é palestino. Segundo aspecto,
Se o povo palestino cruza aquela fronteira, Israel encontra a desculpa de falar que está atacando terroristas do Hamas para bombardear o Egito, e toda vez que alguém pensa que isso é estranho, é só pensar que tem 35 dias que Israel está bombardeando o Líbano. Bombardeou também o aeroporto de Alepo, na Síria. Bombardeou, inclusive, o município egípcio também. No 11º dia, bombardeou o município de Taba, na região ali, mais para o sul de Israel, não é a fronteira de Rafah, mas bombardeou lá e falou que foi sem querer. Agora, qualquer pessoa que olha o mapa lá vai ver a distância que é o município de Taba da faixa de Gaza. Um bombardeio sem querer, não dá pra você... Não dá pra acreditar. É porque gera um conflito na minha cabeça pelo seguinte, assim, ó. Diante do que você falou, é interesse do Egito não deixar o povo palestino entrar no território dele pra se proteger. Ele não quer ser o próximo. Então, ó, não vou deixar. Né? Então não precisaria de uma exigência de Israel para falar assim, não deixe entrar. Né? E, no entanto, Israel tá falando, ó, não deixe entrar. Né? Então, assim, parece Egito quer ou não quer, entendeu? Que até então me parece que ele tá obedecendo Israel. É que tem esse terceiro aspecto. O primeiro, então, se ele aceita todo mundo vindo da faixa de Gaza para o Sinai, ele está esvaziando a causa palestina. E o que vai acontecer? O povo palestino que não aceitar sair do território que pelo direito internacional é dele, vai ser tratado como os radicais, os terroristas que ficaram lá, apesar do Egito ter sido gentil e aberto as fronteiras, apesar de Israel ter avisado que eles tinham que se mudar, né? As pessoas já estão falando isso do norte de Gaza, já tem gente sendo assassinada todos os dias, inclusive no hospital indonésio, essa noite foi um bombardeio terrível lá, e as pessoas falando, mas Israel mandou eles saírem de lá, por que não saíram? Né? A gente está falando de um lugar, idosos, pessoas em situação grave de saúde, as pessoas falando, por que não saíram? Né? É uma crueldade, porque isso está chancelando e validando ali, naturalizando o genocídio. Mas além disso, tem um terceiro aspecto, né? Primeiro esvazia a causa palestina ao entregar de bandeja para Israel um território que Israel quer tanto dominar e anexar. O segundo aspecto é que traz a situação da agressão diretamente para o Egito, um outro Estado nacional, e eleva o risco severo de uma nova guerra aí entre dois Estados estabelecidos. E o terceiro aspecto é que, de fato, o Egito vive contradições políticas nesse momento em que tem problemas com relação à Irmandade Muçulmana, a relação do Hamas com a Irmandade Muçulmana, e isso traria instabilidades internas para o próprio governo egípcio. E isso não é algo que o governo egípcio quer nesse momento. Mas esse fator ele é menos importante do que os demais, de que vai trazer uma guerra para o Egito, bombardeios de Israel sucessivos no seu próprio território, e de que vai estar esvaziando uma causa que é muito cara para todos os países árabes, que é a causa palestina. A gente sabe que com maior ou menor intensidade, o povo árabe espalhado por todos aqueles países, espalhado pelo mundo também, eles tratam a questão da causa palestina como uma questão de honra, assim, de um povo que foi atacado e é atacado há 75 anos e que sofre todas as violações que ninguém merece sofrer no mundo, assim, que em outros momentos o apartheid na África do Sul replicou alguns desses aspectos, os colonialismos britânicos, estadunidenses, franceses, de tantos outros países replicaram nas suas colônias também com muita crueldade, mas que o povo palestino vive de uma forma condensada as várias formas de colonização, as várias formas de violação de direitos humanos que, sinceramente, assim, eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. Assim. As pessoas vão falar sobre essa situação que, em alguns aspectos, lembra o apartheid na África do Sul, o massacre de Soweto, por exemplo. Em alguns aspectos lembra o colonialismo britânico na Índia, o colonialismo belga no Congo, o massacre de Amritsar na Índia, né, que o imperialismo britânico cometeu contra aquele povo, contra a luta de Gandhi e de tantas outras pessoas pela libertação. E vão falar também de aspectos que lembram o gueto de Varsóvia, em que o nazismo, essa ideologia racista e supremacista, cometeu contra o povo judeu, como parte de um holocausto que assassinou 6 milhões de judeus, e que é um absurdo na história, né? Os campos de concentração não tinham só judeus, tinham comunistas, tinham pessoas LGBT, tinham cadeirantes, tinham uma série de outras pessoas, né? Mas o povo judeu foi o que mais sofreu nesse sentido do holocausto, né? Na Segunda Guerra também morreram milhões de soviéticos também, né? Foi de longe o exército que mais foi morto, mais perda de vidas também na Segunda Guerra. Mas... E isso é muito louco pra mim, sabe? Você fala assim, pô, o povo que sofreu um genocídio, né? Hoje ele é acusado de cometer genocídio, assim, sabe? Mas isso é uma coisa da minha cabeça, isso aí. Em campos, vamos pensar em Gaza como se fosse um campo de concentração. Sabe, até nas mesmas práticas. Sim. Não é na mesma, são mesmas práticas, que poderia ser em massa.
Não, com ações. Mas é importante que a gente diga que não é o mesmo povo. Eu não gosto muito daquela ideia que eu ouço muito o povo falando assim, o povo judeu não aprendeu com o Holocausto. Porque não é o povo judeu que está executando esse genocídio. É o sionismo. Essa ideologia racista e supremacista, como o nazismo era uma ideologia racista e supremacista, que se apossou de um Estado nacional desde a sua criação. O sionismo está por trás da criação do Estado de Israel como ele foi, da resolução, da promessa do Império Britânico para eles em 1917, da resolução da ONU em 1947 pegando a maior parte do Estado, da independência em 1948, do massacre ao povo palestino e a Nakba, depois da Guerra dos 6 Dias, depois de todos os processos, né, da construção do muro em 2002 na Cisjordânia, do cerco a Gaza em 2005, 2006, 2007... Tudo isso é o sionismo, não é o povo judeu. Então, não dá pra gente dizer que o povo judeu não aprendeu com o Holocausto. Não, com certeza o povo judeu não. é vítima do sionismo também. As pessoas estão sendo presas em Tel Aviv por protestar. Foram pra casa do Netanyahu, pra frente da casa do Netanyahu, falar: você não quer salvar os nossos reféns, você tá bombardeando todo mundo, você tá matando todo mundo. Como é que você tá falando? Isso aconteceu lá? Sim. Foram presas essas pessoas? Não só em Tel Aviv, em Jerusalém também, em Haifa, em todos os lugares. E fora do Estado de Israel também, em tantos lugares do mundo. Na Europa, judeus antisionistas estão sendo presos. Nos Estados Unidos, foram mais de 400 presos na Grand Central Station, quando teve a ocupação lá. Né? Então, a gente está falando de um povo que está berrando para o mundo, falando: não em nosso nome, nós não acreditamos no sionismo, e nós somos judeus e temos direito à nossa fé. No Brasil, assim, todos os judeus que eu conheço foram para Israel para lutar contra o Hamas, assim, sabe? A gente tem um judeu lá em Uberlândia, lá, que é um conhecido nosso, um professor de Krav Maga. Cara, ó, não vou poder... Foi para Israel. E vários outros foram para Israel para lutar contra o Hamas. Isso que assim, pô... Mas tem exceções importantes, né? Por exemplo, se a gente pega o Noam Chomsky. Noam Chomsky é uma das pessoas mais inteligentes do mundo hoje, assim, e ele é antisionista também. Quando a gente pega, por exemplo, movimentos estruturados, como Jewish Voices for Peace, que é o movimento de vozes judaicas pela paz, que está organizado no mundo quase todo, ou Independent Jewish Voices, esses grupos estão indo a centenas e, em alguns momentos, a milhares às ruas, e até aqui no Brasil. No dia 4 agora de novembro aconteceu um ato mundial em solidariedade ao povo palestino. Em São Paulo, a terra aqui de vocês, eu sei que vocês não são daqui, mas vocês acompanhando daqui, produzindo tanto trabalho de vocês aqui, São Paulo fez parte de um momento histórico muito importante. No dia 4 aconteceu o maior ato em solidariedade ao povo palestino da história do Brasil, aqui em São Paulo. Era um ato gigante. E nesse ato tinha o bloco dos judeus antisionistas, daquelas pessoas que falavam: olha, eu sou judeu, eu acredito que meu povo merece ter direito à dignidade, a livre manifestação da sua crença, da sua fé, a busca pela felicidade, todas as demais coisas que qualquer povo merece. Agora, eu não acredito no Estado de Israel como ele é. Ó, tô te perguntando porque eu não entendo, tá? Sim. Eu vi, né, nessa manifestação pró-Palestina pessoas pedindo morte aos judeus lá. Isso foi a mídia que distorceu isso aí? Que... Eu não vi isso, né? Mas eu não... Portanto, eu não vou dizer nem que aconteceu ou que não aconteceu. Eu sei que eu não vi. Mas eu tenho visto, tanto em setores, por exemplo, quando a gente pega fotos ou vídeos de acampamentos militares onde a galera está comemorando que em Gaza não tem energia, que vão bombardear o hospital de Al-Shifa, a gente vai vendo uma propaganda de guerra levando as pessoas ao extremo e ao limite, que as pessoas aceitam boa parte das coisas erradas. Nos Estados Unidos, quando o governo de George W. Bush queria que as pessoas concordassem com a invasão do Iraque, não só as mentiras das armas de destruição em massa foram feitas com a cumplicidade de todos os veículos da imprensa. Todos falavam naquele momento que o Iraque tinha armas de destruição em massa, que obviamente era uma mentira e que depois publicavam em todas as primeiras páginas, depois, anos depois de 10 anos terem assassinado mais de 650 mil civis no Iraque, eles botam lá na segunda página: no fim não encontramos armas de destruição em massa. Ninguém viu isso. Não tinha bomba atômica. Era falso, era uma mentira. Mas não só isso, cara. Todo dia tinha uma nova ameaça. Então era o antrax, e era ameaça de bombas nos prédios, ameaça de bomba nas escolas. Eles tentaram botar a população sob pânico, para que sob pânico as pessoas aceitem qualquer coisa. Então é um pouco disso a dinâmica de Israel. Quando eu estive lá, cara, era uma lógica, uma dinâmica tão estranha de que as pessoas eram tratadas assim. O pânico que é tocar a sirene e você ter que descer correndo para um bunker, né? Desde o dia 7 de outubro, o que o Estado de Israel tem feito é isso, assim.
solta a bateria antiaérea nas cidades israelenses e bota o povo para descer para o bunker. E as pessoas ficam aterrorizadas lá e falando do incômodo terrível que é isso. Agora, em 23 anos, foram jogados de Gaza em direção às cidades israelenses mais ou menos 36 mil foguetes e morteiros. Certo. Esses 36 mil foguetes e morteiros mataram 69 pessoas em 23 anos. Se tivesse matado uma, já era ruim, né? Porque ninguém quer sofrimento civil. Mas mataram 69. É um pouco desproporcional. O terror que eles fazem sobre os tais foguetes, sendo que tem um sistema de bateria antiaérea mais avançado do mundo, que é o Iron Dome, e o nível que eles tratam para, com base nisso, nos foguetes e o receio dos foguetes e os ataques, eles jogarem uma bomba e meia de Hiroshima sobre Gaza em 35 dias. Então, em um único dia, durante todos os 35 dias, em um único dia, Israel matou mais do que 23 anos de foguetes artesanais, a maioria artesanal, jogado pelas forças de resistência de Gaza contra as cidades israelenses. Então, a gente está falando de uma desproporcionalidade tão grande, sabe? Mas para o povo israelense, aquilo é tratado como um inferno, você tem que sair correndo, e o medo de você ir para o bunker e tudo mais. Agora, as pessoas estão precisando colocar isso numa proporção. De que a gente está falando, gente? De 4 mil crianças assassinadas. Nunca teve tanto trabalhador da ONU assassinado em nenhum processo militar no mundo. Então, é outro nível, outra proporção. Cara, mas sabe onde eu acho que tem uma mistura? Porque a guerra, ela é cruel. Não tem bonzinho na guerra. Quando você está num lugar que as pessoas estão se matando, não tem um bonzinho ali. E quando você pega, por exemplo, Israel, que tem vamos falar, uma organização, uma força, uma estrutura muito melhor do que o Hamas tem, eles conseguem fazer situações em que houve um planejamento e que nesse planejamento aconteceram falhas. Entendeu? Essa é a justificativa. Olha aqui, a gente planejou, mas é uma guerra e então... infelizmente, alguns civis entraram nesses números, né? Mas o nosso planejamento era especificamente esse. Ele consegue, de alguma forma, entregar uma justificativa sobre os atos. Essa semana, vários repórteres... Né? Ontem. Foi ontem, né? Foi ontem. Pedro? Receberam imagens lá que são 40 minutos. Onde eles relatam... Parece que Israel chamou Isso. esses repórteres para uma para sala mostrar que não houve ali, vamos falar, por parte do Hamas, uma outra intenção, se não entrar ali e realmente, vamos falar, judiar das pessoas. 40 minutos de barbárie pessoas, passando ali, de né? barbárie. Então, assim, você percebe que nessa hora... Guerra é guerra, eu não tô falando que tem um lado certo ou errado, até porque eu já falei isso outras vezes. Só quem tá lá dentro é que vai entender por que tá fazendo o que tá sendo feito. Mas Israel, pelo menos, consegue demonstrar alguma, vamos falar, benevolência ou falhas. E do outro lado, não. Quando ele mostrar do outro lado agindo, ele mostra que realmente ele vem com a força de mastigar as pessoas, sabe? Jogar dentro de um moedor ali. Sabe, Roberto, isso é muito importante, cara, porque... Se a gente para pensar, o que é o equivalente às armas de destruição em massa do Iraque hoje? Que isso é propaganda de guerra, né? Propaganda de guerra não é jornalismo. É uma tática militar que comandantes militares perceberam muito rápido que se você desestabiliza a moral do seu oponente, você tem mais chance de vitória no terreno. Se você inibe o apoio comunitário àquela força de resistência, você tem mais chance de vitória no terreno. Se você inibe o apoio internacional naquela força ali, você tem maior chance de vitória no terreno. Se você estimula a moral do seu próprio exército, colocando uma ameaça, desumanizando o outro, tratando como monstros, você tem uma maior chance de vitória no terreno e, principalmente, você consegue que o seu exército cometa as maiores atrocidades acreditando que estão numa grande luta de libertação, ou pela justiça, pela democracia, até pela paz, né? Então, no fim das contas, a propaganda de guerra ela age nesses momentos com muita capacidade. Israel é um estado que se especializou nisso. O lobby israelense espalhado pelo mundo tem uma série do Intercept chamada O Lobby, que explica muito bem como isso funciona a partir de agências mesmo que estão no Brasil disfarçadas de ONGs, nos Estados Unidos disfarçadas de ONGs, e que se infiltram de fato em todos os setores da sociedade para construir reputações de pessoas que trazem a ideologia sionista dentro das suas crenças e das suas formas de ver a política, e destruir reputações de quem não traz, de quem tem posicionamentos anti-sionistas ou contra o Estado de Israel, e gradativamente eles vão assumindo postos importantes também na geopolítica, nas organizações multilaterais, nos estados nacionais.
isso eles vão gerando capacidade, vão controlando veículos de imprensa. Não é à toa, assim, quando a gente analisa a cobertura do Fantástico, que no primeiro domingo depois do 7 de outubro, cobriu por mais ou menos 50 minutos, né? Acho que 55, se não me engano. Eu fiz um vídeo que teve mais de 2 milhões de visualizações, onde eu analisava a cobertura do Fantástico lá, onde eu contabilizei o tempo. E era algo que, assim, nem 6% do tempo falou a perspectiva do povo palestino, e todo o restante era a perspectiva de Israel. E do povo palestino era meio que assim, ler uma nota, ou então falar da perspectiva deles só no sentido de que o Hamas disse isso, como se o Hamas fosse a única força política presente na Palestina, como se fosse um consenso, o Hamas. E entra até no que você falou também, Rodrigo, sobre a questão das manifestações. A gente fez o maior ato da história do Brasil em solidariedade à Palestina, portanto vai ser uma coisa ampla. E da mesma forma que em qualquer manifestação tem gente deslocada, pode sim ter gente que não compreendeu algo que a organização do ato está dizendo o tempo todo, que antisionismo não pode ser confundido com antissemitismo. O antissemitismo é algo que a gente condena, que a gente não pode permitir. Eu rodei muitas mesquitas, escolas, universidades, território de quebrada, periférico, para a gente mobilizar para esses atos. Em todos eles, sem exceção, a gente falava, gente, não vamos confundir uma coisa com a outra. O povo judeu é vítima do sionismo. Assim como, em vários momentos, o povo cristão foi vítima do que líderes faziam em seu nome. E até hoje eu considero que são também. Uhum. E no fim das contas, a gente sempre ressaltou isso. Pode ter gente que confunde isso? Pode, mas também é nossa tarefa e nós temos que assumir a responsabilidade das pessoas que mobilizam e organizam esses atos de educar essas pessoas. Porque não dá para, num processo de luta por libertação, acabar defendendo processos que são racistas, que são opressores. Isso não pode estar confundido com a causa da paz, que é o que, sobretudo, o sentido geral das manifestações é pela paz, é pelo cessar-fogo, mas uma paz verdadeira, livre de genocídio, mas livre da ocupação militar, respeitando os territórios do direito internacional e descolonizando aquela região, acabando com o apartheid, com o processo de colonização, com uma ideologia racista e supremacista sobre aquele povo. Então, a organização das manifestações é sempre muito bonita. Pode ter uma organização ou outra que destoa disso, que vai fazer uma defesa muito minoritária de exaltar determinada ação, determinado grupo. Isso não é a linha geral e isso não é algo que as pessoas concordam. Quando a gente está na manifestação, a gente vê famílias inteiras de pessoas refugiadas, de pessoas das comunidades árabes, de pessoas das quebradas que entenderam que esse é um processo que o mundo inteiro está debatendo. Isso impacta o futuro da humanidade, inclusive nosso futuro aqui também. Então as pessoas estão indo nos atos de solidariedade ao povo palestino, entendendo que esse é um momento decisivo para todo mundo, não é só para quem é palestino ou para quem é de algum país árabe, não. Isso diz respeito diretamente a nós, porque o Brasil importa armas de Israel, importa inteligência militar, equipamentos de espionagem, importa também processos de doutrinação e processo de treinamento militar, capacitação militar, utiliza nessa capacitação militar tanto a doutrina de espionagem, tanto a doutrina de controle de distúrbios civis, tanto a doutrina de interrogatório forçado, portanto tortura, que eles aplicam contra o povo palestino lá. Então, diz respeito a todo mundo, né? Tem um grito muito presente nas manifestações que é: chega de chacina, PM na favela, Israel na Palestina. Porque a relação é diretamente essa. O mesmo armamento que é usado lá é usado aqui, contra a nossa população, principalmente a juventude preta e periférica. Então, no fim, as manifestações estão buscando a paz. A gente sabe que toda manifestação vai ter gente deslocada, vai ter gente infiltrada, inclusive, e a gente vai tentar lidar com isso da melhor forma. Não pode mudar o sentido geral de que o mundo inteiro está se mobilizando contra duas nações extremamente poderosas militarmente e economicamente, que não querem a paz, que querem impedir o cessar-fogo de todas as formas, e que utilizam sua força diplomática para mobilizar o G7, mobilizar principalmente os países europeus, utilizam sua força militar para ignorar qualquer coisa do direito internacional. Então, era uma coisa que era impensável, assim, Roberto e Rodrigo, a gente pensar que no auge de um processo de agressão imperialista, Estados Unidos e Israel teriam tantas derrotas políticas, por exemplo, como foi na ONU. Pensar que a Rússia propõe logo no começo uma resolução de cessar-fogo, que foi rejeitada, principalmente por ter sido proposto pela Rússia também, né? Sim. E aí muitos países não iam concordar. O Brasil toma um gesto, toma uma decisão tática de propor uma resolução um pouco mais simples que essa. Ao invés de um cessar-fogo, uma pausa humanitária. E aí, a resolução apresentada pelo Brasil tem 12 votos a favor, 2 abstenções, que é a Rússia, que apresentou a outra resolução, então é natural que se abstenha, e o Reino Unido, que não queria votar para não contrariar os Estados Unidos.
tem um voto contra, que é os Estados Unidos com poder de veto, e que veta aquela resolução do Conselho de Segurança. Como isso ficou tão escancarado, e é raro isso acontecer no sentido do Conselho de Segurança dos Estados Unidos ser esmagadoramente derrotado, convoca uma Assembleia Geral da ONU. Na Assembleia Geral da ONU, a votação é ainda maior. 120 países por uma pausa humanitária contra 14 que são contra essa pausa humanitária. E aí, Estados Unidos e Israel simplesmente ignoram, como ignoram todos os outros os relatórios da ONU que falam que Israel comete crime de apartheid contra aqueles povos, da Human Rights Watch, da Anistia Internacional, que é um Estado pirata. A gente diz isso, que é um Estado que não respeita as regras do direito internacional. Há anos, desde 1948, quando, numa das primeiras resoluções da recém-criada ONU, desrespeitou a resolução que tratava do direito de retorno do povo palestino às suas terras expulsos ali de 47 até 48. Depois ainda continuou expulsando até 1949 e, sinceramente, nunca parou desde então. Então, a gente está falando, de fato, de um Estado que se arvora no direito de ignorar tudo que todas as cortes internacionais dizem, tudo que a organização criada no mundo para promover a paz depois da Segunda Guerra Mundial define, tudo que a maioria dos outros países do mundo definem, se arvorando ali num poder de veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança e depois numa deslegitimação da ONU que Israel faz sistematicamente. Agora, não só depois dessa derrota diplomática esmagadora, Israel falou que a ONU está com a credibilidade comprometida porque é antissemita, sendo que está pedindo uma pausa humanitária. Além disso, Israel começou a pedir a destituição do secretário-geral da ONU, que esteve em Rafah, na fronteira do Egito, para tentar fazer passar caminhões de ajuda humanitária. No dia que ele estava, ele só conseguiu fazer passar 20 caminhões. Isso foi uma humilhação, assim, uma situação muito constrangedora para o secretário-geral da ONU. Assim. Ele mesmo não conseguiu entrar em Gaza. Então, quando ele falou, olha, a Gaza está virando um cemitério de crianças, ou o que está acontecendo são crimes contra a humanidade. Israel, ao invés de absorver isso e falar, passamos da conta, ele fala, não, o secretário-geral da ONU é antissemita e a gente exige a destituição dele. Eu queria que você contasse essa história. Você falou que foi lá em 2019, né? E que mesmo em 2019 você não conseguiu entrar em Gaza. Sim. Rodrigo, o que eu vivi ali, desde 2005, 2006, eu acompanho a situação da Palestina. E sempre pesquisei muito sobre isso, porque eu acredito que é uma das causas mais importantes da humanidade, né? Como Nelson Mandela dizia, a nossa liberdade não será completa enquanto o povo palestino não for livre, né? E outras pessoas também, Gandhi falava isso. A Inglaterra é dos ingleses, assim como a França é dos franceses, e a Palestina é do povo palestino, e que a imposição judaica sobre aquela região é uma crueldade, né? Parte das pessoas mais dignas, mais corajosas e mais impactantes na história da humanidade se posicionaram contra o que Israel pratica naquela região. O próprio Einstein falava sobre a tragédia que estava acontecendo ali naquela região, que seria responsabilidade dos sionistas, o que estava acontecendo ali. Então, a gente está falando, de fato, de um processo que, quando eu estudava, eu falava, nossa, isso é terrível, isso supera em vários aspectos parte dos piores capítulos de violação de direitos humanos na história. Mas nada se compara ao que eu vivi lá, assim. Quando eu cheguei lá e vi aquilo, eu nunca tinha... Já estive, né? A gente estava até falando isso antes de começar o podcast. Já estive em muitas áreas de conflito, já estive em países em processos de golpes militares, já acompanhei processos de conflito duríssimos, como o conflito colombiano, já estive em países de crises humanitárias e sanções e ataques imperialistas, organismos brigadas internacionalistas de solidariedade para trabalho voluntário, para reconstruir escolas e bibliotecas depois de furacões, para tantas outras coisas. Mas nada se compara a estar ali vivendo na prática o que é um regime de colonização e de apartheid. Assim, eu nunca senti aquilo na vida, assim, de você estar passando na Cisjordânia ocupada, que por direito internacional é território palestino, e você tem que andar, para você andar na rua, você tem que passar no checkpoint militar, com soldados de Israel, com armas automáticas ali apontadas para sua cabeça, e você tem que passar ali em cancelas eletrônicas, em catracas, em leitores faciais de última geração, em que aquela pessoa simplesmente pode dizer, hoje você não vai passar porque eu não estou afim que você passe. E que as pessoas são executadas ali. Quando eu estava em Hebrom, uma das cidades da Cisjordânia ocupada, eu vi e estive lá, a cidade estava num processo assim, de crise ali, à beira de uma ebulição, porque ao longo de todos os últimos 3 meses, antes da gente chegar, as crianças palestinas estavam sendo apedrejadas por judeus sionistas, que vivem em Hebrom, quando elas tentavam ir para a escola. E aí eu falei, meu Deus.
como eu não tinha visto nenhum vídeo, eu pensava, será que é assim mesmo, sabe? Eu falava, pô, eu queria... As crianças da Cisjordânia... Crianças palestinas que vivem em Hebron, que Aham. estavam tentando chegar na sua escola, que para chegar na escola tem que passar por checkpoints militares sob a mira de fuzis, mas não só passar nos checkpoints militares. Hebron é uma cidade, uma das cidades onde o processo de colonização é mais cruel, que os sionistas se infiltraram dentro da cidade e dividiram Hebron entre a região H1 e H2. Na região de H2, eles foram tomando as casas, tomando estabelecimentos comerciais do mercado, e que a gente está andando no mercado, por exemplo, o mercado de uma cidade palestina, e as partes de cima do mercado já foram todas tomadas pelos sionistas. Então, teve que colocar tela porque eles ficavam jogando pedra, jogando urina, jogando fezes nas pessoas. Isso no cotidiano, né? Ficavam xingando as pessoas o dia inteiro. E as crianças, para ir para a escola, enquanto elas tentavam chegar na escola, elas eram apedrejadas e eram atacadas. E aí, o que aconteceu? Eu conheci pessoas de uma coragem tão extrema que era uma coisa que eu nunca tinha imaginado, assim. Mas tem um movimento de solidariedade internacional, que é o International Solidarity Movement, que atua lá em Hebron, que eles traziam voluntários do mundo inteiro, pessoas de várias nacionalidades, para ajudar as crianças a chegar na escola e servir de escudo humano. Ou seja, os voluntários, como nós, iam para lá para caminhar junto com as crianças, para a pedra acertar um voluntário adulto e não acertar as crianças. Isso é um nível de coragem. E toda vez que as pessoas falam que o povo palestino é violento, né, tentam fazer isso numa lógica orientalista também e islamofóbica, mas eu vi coisas ali que eu nunca imaginei que eu veria. O povo palestino já tentou de tudo, gente. Em 2003, essa mesma organização, International Solidarity Movement, estava acompanhando os despejos que estavam acontecendo em Gaza, que Israel vinha com trator, derrubava as casas e com as pessoas dentro, se precisasse, e prendia as pessoas e assassinava as pessoas. Então esses voluntários internacionais foram para lá fazer como eu sempre fiz também. Sempre entrei na frente de tratores, inclusive vocês estavam vendo o vídeo, né, da violência que acontece. Mas lá é diferente, gente. Uma jovem de 23 anos, estadunidense, chamada Rachel Corrie, foi entrar na frente de um trator na Gaza ocupada. E quando ela entrou na frente do trator, o operador do trator parou e falou, você tem que sair porque a gente vai destruir essa casa. Ela falou, não vou sair, isso é ilegal, o direito internacional defende o povo palestino, isso, vocês estão cometendo um crime no direito internacional. E ele falou, olha, você tem que sair. E ela não saiu. E ele consultou o soldado que estava acompanhando aquela operação. O soldado falou, passa em cima dela. E o operador do trator falou, não vou fazer isso. Aí o soldado pressionou ele, passa em cima dela. Ele falou, não vou fazer isso. Você vai ser preso. Ele falou, não vou fazer isso. O soldado arrancou o operador do trator, assumiu o trator e passou em cima da Rachel Corrie 2 vezes e esmagou ela lá. A Rachel Corrie é um dos símbolos da resistência, uma jovem de 23 anos dos Estados Unidos que foi para lá praticar solidariedade e que foi esmagada por um trator de Israel, dirigido por um soldado. 3 anos depois, um grupo de ativistas internacionais resolveu tentar furar o bloqueio que Israel estava fazendo contra Gaza, um bloqueio naval, aéreo e rodoviário, né, e terrestre. E aí eles alugaram um barco da Turquia e deram o nome desse barco de Rachel Corrie, em homenagem a Rachel Corrie. E carregaram aquele barco com material escolar, com alimentos e remédios, para chegar em Gaza. E eram pouco mais de 15 ativistas ali dentro daquele barco. Começaram a ir em direção a Gaza. Israel falou que não poderia, porque eles não iam permitir a chegada, e o que os ativistas falaram, olha, o direito internacional proíbe bloqueio naval também sobre um país, e proíbe a ocupação militar que vocês estão realizando em Gaza. Então eles continuaram indo. O exército de Israel e a marinha de Israel abordou aquele barco, tomou o controle do barco, assassinou 4 ativistas deles e falaram que eles que agrediram soldados israelenses com uma mesa e uma lanterna. E prenderam todos os demais e apreenderam um barco com remédio, material escolar e alimentos. Então, o povo palestino já tentou todo tipo de ação não violenta. Repórteres são assassinados ali, e inclusive o Estado de Israel nega que assassinou, sendo que tem vídeo deles assassinando. Em 2018, o povo palestino começou em Gaza a fazer a grande marcha do retorno. Depois das orações de sexta-feira, as pessoas iam aos milhares para a fronteira de Gaza ali, para caminhar na zona fronteiriça ao redor da cerca que Israel promoveu contra Gaza. E o exército israelense executava as pessoas. Mais de 200 pessoas foram executadas nas grandes marchas do retorno. Eram os vídeos que a gente via, as pessoas jogando pedra contra a cerca e os snipers de Israel assassinando aquelas pessoas.
É uma coisa aterrorizante, assim, a gente vê o tamanho da violência e que o direito internacional condena. Uma força ocupante, a começar que é crime você colonizar e você ocupar militarmente um outro país, promovendo um regime de apartheid, uma força ocupante ainda assim tem o dever de zelar pela saúde, pela dignidade, pelo desenvolvimento econômico de um povo sob ocupação. Israel faz o oposto disso, ele estrangula a vida, ele mantém aquelas pessoas sob um processo de extermínio mesmo. Então, a gente está falando de tanta violação e que, ainda assim, o povo palestino tem a dignidade de buscar uma composição de várias formas de luta. Tem sim as pessoas que vão seguindo o direito internacional de que os povos têm direito a lutar pela sua libertação, inclusive de forma armada, como Quilombo dos Palmares, como o processo de independência de tantos países, né? Quase todos os países do sul global tiveram que lutar pela sua libertação. Alguns em determinado momento chegaram a uma solução negociada, outros venceram guerras. Os próprios Estados Unidos, vamos combinar. As pessoas chamam da Revolução Americana, Guerra de Independência, né? E tratam aquilo ali como um ato heróico e hoje tratam como terrorista povos que tentam se libertar, né? É muito fácil para eles. Como tratavam Mandela como terrorista, como tratavam até Gandhi como terrorista. Então, esse é um processo de desvirtuamento da realidade, né? Mas você acha que o Hamas não é um grupo terrorista, então? Sabe como que eu trato, Rodrigo? Se a gente for considerar ações que aconteceram no dia 7 de outubro como ações terroristas, isso não é a forma que a maior parte dos países da ONU trata o Hamas como organização terrorista, mas vamos supor que a gente vai utilizar esse critério que os Estados Unidos e Israel estão tentando impor ao mundo que use. Que o sofrimento de civis, tratar civis como alvo, de fazer uma ação surpresa para causar pânico e terror, se isso for considerado terrorismo, a gente precisa voltar lá na história da criação do Estado de Israel, em que um grupo somente, chamado Irgun, em 10 anos antes da fundação do Estado de Israel, antes de 1948, realizou em 10 anos 60 ataques, 60 atentados. Um desses atentados foi o atentado à bomba no Hotel King David, que matou 91 pessoas. Esse entre mulheres, crianças e soldados do Império Britânico, né? E oficiais do Império Britânico. Além disso, eles explodiram uma bomba na embaixada do Império Britânico em Roma, matando 2 pessoas. Eles explodiram bombas em cafés, em restaurantes, em estações de trem, em povoados palestinos. Se a gente considerar qualquer coisa que o Hamas fez como terrorismo, isso daí também tem que ser considerado como terrorismo. A diferença é que o Hamas fez isso jogando, por exemplo, foguetes ao longo de 23 anos e matou 69 pessoas. Só o atentado à bomba do Hotel King David matou 91 pessoas. Além disso, nas incursões e nos ataques do 7 de outubro, que trouxe sim sofrimento civil, que nós não devemos naturalizar, Israel anunciou que tinham morrido 1.400 pessoas. Né? No primeiro momento eram 1.200, gradativamente foi aumentando para 1.400. Você acha que foi subnotificado isso aí? O Estado de Israel, Biden, quando duvidou das mortes de palestinos, tanto a Cruz Vermelha quanto o próprio Ministério da Saúde palestino divulgou a lista dos nomes. Israel, dias antes, tinha começado a divulgar a lista de mortos também nos ataques de 7 de outubro. Quando divulgou os primeiros 600 nomes. A gente via que mais de 80% daquelas pessoas não eram civis, eram militares. Metade deles eram militares diretos, ativos do exército israelense, do IDF, né, que eles falam que é a força de defesa de Israel, mas na verdade é uma força de ocupação, e outros eram dos grupos paramilitares das próprias colônias, outros eram de força de segurança das próprias colônias, outros eram reservistas ali do exército de Israel. Então ficou muito feio para o Estado de Israel e eles pararam de divulgar. Ou por não ter mais mortos do que 600 mortos, ou porque aquilo ali estava trazendo um problema de popularidade de relações públicas. Porque, de fato, era um pouco diferente da narrativa da construção da propaganda de guerra de 40 bebês decapitados, que isso foi uma mentira, que todo mundo já sabe. Você acha que isso não rolou? Esses 40 bebês não rolou? Não, a própria repórter que noticiou isso fez meia-culpa e falou publicamente, a repórter da CNN. Falou, olha, eu peguei aquela informação de uma pessoa que estava no local, que era um dos blogueiros, do Digital Influencers do Exército de Israel ali que estava acompanhando, e que ela nunca viu 40 bebês decapitados. E aí todos depois foram desmentindo. Quando Biden falou que tinha visto... Mas não 40 ou não bebês? Ela falou que não viu bebês decapitados. E aí, mas o principal, assim, a notícia dos 40 era propaganda de guerra, porque a partir dali você trata aquele como animais, né, e você utiliza isso. No mesmo dia dos 40 bebês decapitados, também disseram que tinham encontrado um bebê amarrado a granadas,
que isso era uma foto da Síria de 2016, e que tinham crianças israelenses mantidas em jaulas. Enjauladas, Né? né? Que também era uma foto que não tinha nada a ver com aquela situação, e não era de lá, e a família falou que era uma foto montada mesmo da família, que não tinha nada a ver com aquela situação. Então, são parte das propagandas de guerra. Como aqui a gente falava via falando de mamadeira erótica, de todo tipo de coisa, né? A propaganda de guerra e as mentiras, as fake news são parte de qualquer processo de enfrentamento hoje em dia. Você viu um brasileiro que sobreviveu num ataque num bunker? Ele Sim. falou que se fingiu de morto ali, mas eles tacaram gás, depois metralharam todo mundo e ele se fingiu de morto ali, né? Eu vi esses casos, isso o Fantástico noticiou muito amplamente, né? Esses primeiros casos ali das pessoas da rave e tudo mais. Também eu vi pessoas que são sobreviventes e que estavam dizendo que, de fato, teve violência e sofrimento civil, mas que o exército de Israel foi extremamente pouco cauteloso e imprudente na sua chegada, que atirava em todo mundo também, e que isso também causava mortes, e que os tanques de Israel bombardeavam também, dizendo que estavam mirando em pessoas do Hamas, mas que o Hamas, por exemplo, em nenhuma das incursões, e todos os vídeos demonstram isso, que eles não tinham armamento com capacidade de causar uma demolição de uma casa, por exemplo. Não foi esse tipo de ação militar que foi executada ali. E tem casas totalmente destruídas, e tem lugares em que tem corpos carbonizados e tudo. Isso não tem a ver com o armamento que foi utilizado naquela ação, que Israel tem chamado repórteres para ver as coletivas de imprensa e tal. Em nenhuma eles mostram a pessoa utilizando um míssil Stinger ou alguma coisa assim que poderia causar algo daquele jeito. Isso são coisas promovidas por tanques. E tem sobreviventes que dizem que o exército de Israel foi extremamente imprudente, que naquele momento estava atirando indiscriminadamente, não só em pessoas do Hamas, mas acabava acertando todo mundo que estava ali em volta. Agora, isso são coisas que vai levar muito tempo até a gente ter noção disso. Tem uma assim. cortina de fumaça muito grande já com isso aí, né, cara? Em todo o processo de enfrentamento, eu não trato como uma guerra que está acontecendo, trato como um genocídio, mas em todo o processo de enfrentamento moderno hoje em dia, tem uma guerra de versões muito grande. É só a gente ver Rússia e Ucrânia, é só a gente ver qualquer outro. Pois quando você me fala que a Rússia vai lá e faz uma proposta de cessar fogo, eu ia falar assim, pô, quem é a Rússia para ir fazer uma proposta dessa no dia que ela, sabe? Não é a pessoa ideal para fazer uma proposta dessa. Ó, primeiro você cuida da sua casa, depois você dá palpite na vida dos outros. Começa assim. Agora, quando você fala que o Brasil vai lá, e eu fiquei sabendo que faz uma proposta, pelo menos de um vazio ali, para que as pessoas sejam atendidas, para que haja novamente uma entrada de alimento, cara, aí é a parte humana que não tem como ser discutida, não dá para você ir contra isso. Exatamente. E a gente não entende. Você explica que a ONU hoje está enfraquecida, mas de vários outros países. Por exemplo, eu sei que a China hoje está na frente das negociações lá, com interesse total de que realmente as pessoas possam, pelo menos, sei lá, ter um mínimo de dignidade ou de água, de saúde nessa situação. Porque A China. hoje a China está na frente, não está da... Tem porque iniciativas diferentes. Teve a Rússia que teve na primeira proposta, o Brasil teve lá negociando também, parece que agora a China entra para intermediar a negociação. A disputa diplomática também está muito presente ali, né? A gente vê Biden e Antony Blinken, secretário de Estado, tentando hegemonizar esses processos, inclusive agora demonstrando... Olha o tamanho da hipocrisia dos Estados Unidos. Eles dizem que eles estão preocupados com o sofrimento civil lá. Então, eles ficam falando que agora eles vão permitir 150 caminhões entrarem por dia. Eles falam que agora estão negociando com Israel uma pausa tática de 4 horas cada dia também para ter cuidados humanitários. Ao mesmo tempo, eles aprovam um novo pacote de 14 bilhões de dólares para armamento, de ajuda militar para Israel, e eles começam a reposicionar todas as suas tropas naquela região, trazer novos porta-aviões, trazer exército e, de fato, militarizar cada vez mais aquela região. Então, enquanto eles falam numa ação de publicidade, de relações públicas, que eles estão cuidando, estão pensando na pausa humanitária, estão trazendo mais bombas para manter aquela máquina de guerra funcionando. É extremamente lucrativo para os Estados Unidos o que está acontecendo. O seu complexo industrial militar está esperando um lucro acima de 40% em relação aos anos anteriores. Vai ser o maior lucro da história o que está acontecendo. Para empresas como a Lockheed Martin, para a Raytheon ou para a própria Elbit Systems de Israel. O complexo industrial militar lucra muito com o sofrimento civil nesse momento, assim, lucra muito com todo o processo que está a OTAN e a Ucrânia ali e a Rússia em guerra naquele momento, lucra muito com toda a tentativa que iam invadir o Níger 3 meses atrás para tentar impedir o processo de emancipação do Níger, Burkina Faso, Guiné e, no fim das Mali também, outros países que estão tentando buscar um processo de emancipação. E eles, no fim das contas, quem
produz armas precisa também produzir guerras, né? E para eles é muito interessante isso. Para os Estados Unidos é um momento importante de manter a fidelidade do continente europeu, que já vinha acontecendo também na dominação ali da distribuição energética, depois que promoveu sanções contra a Rússia, nesse reavivamento da OTAN, que antes do conflito da OTAN contra a Rússia ali na Ucrânia, estava muito fragilizada, a OTAN estava caducando, né, dos seus objetivos, e depois voltou com uma força tremenda ali, comprometendo o orçamento dos países europeus, com orçamento militar, com uma escalada e uma corrida armamentista mesmo. São processos difíceis ali, que a gente está vivendo mudanças no mundo, né? A gente está vendo a maior potência imperial do mundo e da história, que é os Estados Unidos da América, com uma capacidade hegemônica tremenda, perdendo essa hegemonia gradativamente. A gente vê novas potências surgindo, tanto comercialmente a China, como militarmente a Rússia, num processo de integração euroasiática e do sul global, que envolve África, América Latina também, com os BRICS ampliados, e isso vai disputando poder. E essa disputa de poder vai gerando enfrentamentos em vários lugares. Nesse momento a gente tem frontes abertos ali na Ucrânia, a gente tem frontes abertos aqui agora na Palestina histórica, em Israel. Quase teve um fronte aberto ali mais diretamente no Níger, ali na África Ocidental, e que pode vir muito bem para o Estreito de Taiwan. A gente está falando, né, do Mar do Sul da China. A gente está falando de um mundo que está avançando um processo de guerra cada vez mais intenso. E é super perigoso, porque nenhum grande império encontrou sua decadência sem resistir a isso em enfrentamentos militares, sem guerras. Então, quando a gente fala do Império Romano, quando a gente fala do Império Britânico, quando a gente fala de todos os grandes impérios da história, o processo de decadência dele foi um processo de guerra, tentar impedir pela força militar essa decadência. Só que a gente está no outro momento do potencial bélico no mundo. Assim. A gente está no momento em que isso é muito perigoso para o futuro da humanidade, onde a gente tem que, na verdade, estar enfrentando um desastre ambiental planetário, nós temos que estar enfrentando outras coisas, não matando gente para uma indústria de guerra lucrar como nunca. Por isso, a necessidade da paz, sabe? Por isso que a gente não pode permitir que um império em decadência coloque o mundo inteiro em risco e que conte também com a sorte de encontrar muitas vezes do outro lado governo de extrema-direita como o da Rússia, que também não colabora para a construção da paz, né? Então, é muito importante que nós pensemos uma saída a partir dos povos, onde os povos que não têm interesse nenhum com a guerra, que não ganham nada com isso, gente. As pessoas que vão trabalhar, que acordam 5 horas da manhã para pegar o ônibus para ir trabalhar, tem nada a ganhar com países sendo destruídos para benefício ali de disputas ali, principalmente de um império decadente. Cara, você falou, né? O povo palestino não tem nada a ver com isso. O que eles querem é só paz. Merece. E você assim também você lembrou, também, exato, o povo judeu também não é o povo que é mau, até porque eles carregam muito peso da maldade, eles sabem o quanto isso é cruel. Então não é o povo em si, são alguns líderes, né, motivados, eu até acredito totalmente por interesse financeiro, nada além disso. Sim. Não tem assim, uma paz, não, é financeiro. Eu não sei se, tipo, tanto que a indústria bélica lucra com isso, assim, sabe? Se é tanto, assim, vender arma para um espaço tão pequeno, assim, sabe? Mas é porque isso é conectado a outras coisas também, né? Quando você domina territorialmente o espaço, você consegue fazer a exploração daquele território. Seja o gás, ali a gente está falando de reservas de muitos e muitos bilhões de dólares ali na região do Mar de Gaza. Além disso, a gente está falando de um local em que tem a exploração de uma série de elementos, por exemplo, a própria agricultura, né? Quando Israel rouba os aquíferos que estão na Cisjordânia ocupada para promover o que eles falam que é florescer no deserto, né? Fazer o deserto florescer. Eles estão produzindo alimentos ali, estão produzindo itens numa dinâmica de agronegócio que vai favorecer sua balança de exportação. Além disso, eles fazem uma série de outras coisas, de processos produtivos, seja de cosméticos, de indústrias ali na Cisjordânia ocupada, no Mar Morto. E exportam para o mundo inteiro, mas principalmente Israel exporta armas para o mundo. E exporta armas que vem com um selo nas feiras de armas, que é testado em campo, que é justamente contra o povo palestino. Cara, isso dá uma crueldade, meu Deus. Né? E essa ideia, né, de você produzir armas que são armas proibidas, né, armas de guerra proibidas, como fósforo branco, como bombas de fragmentação, que isso deveria ser impedido. O mundo deveria ter os mecanismos para impedir que um país fizesse isso. Tiagão, cara, você como um defensor da vida e do meio ambiente, você não fica chateado quando você pega assuntos tão importantes que estão sendo o tempo todo colocados dentro de uma caixinha? Tipo assim, cara, se você defende a Palestina, você é de esquerda. Se você defende Israel, você é de direita.
Você defende a Amazônia de esquerda também. Pô, eu até queria falar essa parada da Amazônia com você, assim, a gente tá vendo aí como que tá Manaus, 4 dias ali de fumaça, né? Ou seja, a Amazônia tá sendo destruída. Sim. E uma galera que, né, falou aí 4 anos atrás, aí, vamos proteger a Amazônia, vamos proteger a Amazônia. Não tá falando nada agora. Cadê essa galera? Tem que bater, não é porque eu jogo no seu time, mas se você não tá trabalhando direito, mano, eu tenho que sacudir, velho. É isso que eu tô falando, tipo assim, você é um ambientalista, cara. Pô, cadê? Passar gente? Pano. Vamos falar aí, ó, a Amazônia aí tá sendo destruída, né? Sobre essa parada da caixinha, Rodrigo, é muito importante, assim, que parte dessa dinâmica orientalista, tem um livro do Edward Said que chama Orientalismo, que ele fala isso. Olha, é um tipo de construção ideológica que trata todos os povos do Oriente como povos não civilizados, como povos que têm uma ideologia única, como são povos ingênuos e oprimidos por governos opressores e fundamentalistas religiosos. E não tem nada a ver com a história da Palestina. A Palestina é bastante diversa. Em 1917, a gente tinha lá 10% de pessoas cristãs, 3% de pessoas judias. A gente está falando de um lugar que teve malha ferroviária antes da Espanha. A gente está falando de um lugar, de fato, onde os povos viviam em paz, inclusive antes do imperialismo britânico, depois do imperialismo estadunidense intervir naquela região e o sionismo usar isso como oportunidade para o seu projeto colonial. A gente, nessa dinâmica orientalista, a gente esquece que o povo palestino tem suas diversas matizes ideológicas. Tem gente de esquerda, de direita, de esquerda radical, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, que é marxista, que acredita num Estado laico e livre das opressões. E que defende também a libertação a partir da luta de libertação armada. E natural em processo de colonização que se pense assim também, porque o povo palestino tentou de tudo. Falei de Rachel Corrie, falei das brigadas das Frotas da Liberdade, com o nome de Rachel Corrie, falei da Marcha do Retorno, falei de repórteres. A gente está vendo ali repórteres tentando passar a verdade e estão tomando bomba na cabeça nesse momento. Médicos que estão desobedecendo as ordens de Israel para continuar atendendo seus pacientes que estão sendo assassinados com bois de ambulância. Então, o povo tentou de tudo de ação não violenta e tenta tudo de ação não violenta e Israel responde com extrema violência. E aí, a gente vê então esse processo em que tem uma série de ações, né, e de diversidade ideológica, inclusive de direita. A causa palestina não é algo da esquerda, é uma causa humana. Não dá para dizer que Mandela, que Gandhi, ao se posicionarem contra o que Israel estava promovendo contra o povo palestino, eles estavam tendo um posicionamento de esquerda. Não se trata disso. Tem muita gente de direita nas manifestações que fala, não quero a guerra, eu quero a paz, quero cessar fogo. Não tem... isso é algo que, no começo, no dia 7 de outubro, a opinião pública, a partir dos grandes veículos de comunicação, promoveu uma enxurrada de ações nesse sentido de eu oro por Israel, estou com Israel, os veículos do lobby israelense, as agências do lobby israelense foram muito fortes e competentes nisso, de colocar uma grande onda contra o terror, e que Israel, no seu direito de defesa, agora deveria destruir a Palestina, né? Porque, de fato, foi pior do que o 11 de setembro, foi pior que Pearl Harbor e tudo mais. Quando passou esse processo, o povo foi percebendo que, de fato, houve sofrimento civil, nós temos que levar isso em consideração, de fato, tem mais de 200 pessoas prisioneiras naquele momento, muitas delas civis, que não merecem estar lá, mas as pessoas estão começando a perguntar, poxa, mas a Anistia Internacional fala que tem 6.600 prisioneiros palestinos nas prisões de Israel, e essas pessoas? E as pessoas estão falando, poxa, mas se é o direito de defesa, está morrendo muita criança, está morrendo muitas mulheres ali em Gaza, né? Está excessivo isso daí. Então, quando passaram 15 dias do início dos bombardeios a Gaza, a opinião pública brasileira já estava com mais de 65% das pessoas consideravam que Israel estava fazendo uso desproporcional da força. Hoje em dia, se a gente for analisar o mundo, a gente vai ver uma condenação muito maior. A opinião pública foi virando, apesar do bloqueio midiático, apesar do boicote das redes sociais, a opinião pública já não é mais a favor, majoritariamente no mundo, do que está acontecendo em Gaza. E tem gente que não é a favor, mas ainda justifica falando, porque é o Hamas que usa as pessoas como escudo, é o Hamas que nega a existência do Estado de Israel, mas gradativamente as pessoas estão entendendo que o Hamas existe desde 1987 e a ocupação militar está lá desde 1967. E mesmo antes de existir o Hamas, quem era chamado de terrorista era a Organização pela Libertação da Palestina, era o Yasser Arafat, uma pessoa pacífica. Mesmo antes disso, que nasceu em 64, já existia genocídio e limpeza étnica desde 1947 lá naquela região. Então, o Hamas é a desculpa perfeita desse momento, que se eles executam e concluem o plano deles para a faixa de Gaza
eles vão executar outro plano culpando ali outras organizações na Cisjordânia, porque o Hamas não está presente na Cisjordânia e está sendo bombardeado e executado o crime contra a humanidade lá do mesmo jeito, fósforo branco. Contra o Hezbollah, né? Lá, né? Na Cisjordânia seria contra a Organização pela Libertação da Palestina, a Autoridade Nacional Palestina, que é uma frente com várias organizações liderada pelo Al-Fatah. No Líbano, o Hezbollah. Sim. Então, nesse sentido, seria o próximo ali, né? Assim como no Egito seria ali a Irmandade Muçulmana e resquícios do Hamas e o povo palestino é expulso de Gaza. Então, a gente está falando de um processo em que eles sempre vão buscar culpar alguém. Só que a diversidade do povo palestino é muito grande, sabe? Assim, então, como todos os países, tem direita, esquerda, tem todos os matizes. Nas nossas manifestações tem gente de direita e de esquerda. E aí, quando você fala da Amazônia, é a mesma coisa, gente. A pessoa não precisa ser de esquerda para ela não defender que o mundo aqueça acima de 1,5 graus e comece a gerar a morte de todos os corais e comece a gerar a perda da água potável disponível em forma líquida, a desestabilização do ciclo da água, a sexta onda de extinção em massa, a quebra do ciclo do nitrogênio e do fósforo, a dinâmica da poluição química e atmosférica, o buraco da camada de ozônio. A pessoa não precisa ser de esquerda para defender a preservação da vida na Terra. É um valor humano. Assim como a causa palestina, nesse momento, de ter um apartheid, é um valor humano. Quem era contra o que o nazismo cometia, tinha tanto os países capitalistas imperialistas, Estados Unidos e Reino Unido, como tinha a União Soviética naquele momento. Porque é uma causa da humanidade. Assim como a luta contra o apartheid também era uma causa da humanidade. Nesse momento, a paz para o povo palestino é uma causa da humanidade. E na Amazônia, a mesma coisa. Só para a gente não deixar de falar isso, nós estamos falando do país que tem a vocação para ser a maior potência socioambiental do mundo, o Brasil. Nós temos... né? Só não é exaltado por Na isso. teoria seria, porque a gente tem a maior floresta tropical do mundo, o maior rio do mundo, o maior sistema de aquíferos do mundo, que é o sistema de aquífero da Grande Amazônia. As pessoas sempre acharam que o maior aquífero do mundo era o aquífero Guarani, com 40 quilômetros cúbicos de água. Não, até hoje eu achava. Então, sabe o que foi descoberto? Que na Amazônia existe um sistema de aquíferos da Grande Amazônia, que antes se chamava só de aquífero de Alter do Chão, que é mais de 4 vezes maior do que o aquífero Guarani. A gente está falando do Brasil. E ele é meio que infinito, né? Porque ele se repõe, é uma parada assim, né? Exato. A gente está falando que o Brasil sozinho tem 1/7 da água potável disponível em forma líquida no mundo. É uma potência gigante. A gente tem parte da maior biodiversidade no mundo. A gente tem incidência solar, a gente tem incidência eólica para ser, de fato, uma potência. E pouquíssimos desastres naturais. Exatamente. Só que o problema é que o modelo produtivo aqui, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa super atrasada, aquele negócio de um país que é tratado pelo centro do sistema capitalista que a gente vive. O Brasil é tratado como um grande fazendão, uma grande mina a céu aberto, um grande poço de petróleo. As pessoas pensam que é aquela parada atrasada do pau-brasil, da cana, do café, do cacau, da borracha. Ainda hoje é assim, gente. O agronegócio... Eu vou te falar uma coisa também, Thiagão. Assim, eu sei que vai um pouco contra o que você pensa, mas tudo isso que você falou é estritamente correto. A gente é uma potência muito foda e eu vou te falar, a gente é muito rico. E a gente sabe que é rico. Eu falo, os nossos líderes sabem o quanto a gente é rico. Só que, mano, a gente é muito infeliz nos líderes, tá? A gente, apesar de cada um compartilhar de um sentimento ou de outro, eu ainda não vi um cara muito bom na nossa liderança. Não vi ainda. Cara, o cara que faz as coisas acontecerem de forma 100% correta, interessado no povo realmente. Sabe, todos tiveram muito interesse próprio ali dentro da governança. Sabe, Roberto? Eu acredito muito numa sociedade em que a gente consiga viver livre da exploração, que as pessoas consigam colher o fruto do seu próprio trabalho, livre das opressões diversas, de gênero, de raça, sexualidade, nacionalidade, qualquer coisa, e livre da destruição do planeta. Como é que a gente não tem, num país como o nosso, lideranças que falem com esse mesmo grau de firmeza de que nós queremos construir uma outra sociedade ao invés dessa destruição? Porque a destruição da Amazônia, quando a gente está falando que só em um ano, durante o governo Bolsonaro, foi destruído o equivalente a 5 cidades de São Paulo, na Amazônia, e a gente está falando de fato uma destruição tão terrível, essa destruição não é por maldade das pessoas, é por uma motivação econômica, seguir o dinheiro. Porque o modelo de negócio dito produtivo no campo e na floresta é o modelo do agronegócio. Para o agronegócio, a floresta em pé ela não é lucrativa. Até pensam formas com o mercado de carbono de mercantilizar a natureza assim, e o povo indígena tem falado que a natureza ela é uma riqueza em si, que não é quantificável nos recursos, né, do capitalismo. Mas a dinâmica do agronegócio ela funciona assim. Primeiro, se derruba a floresta com correntão. Eu
parte das lutas que eu toco enquanto socioambientalista é a luta contra a destruição da floresta, né? Então já entrei na frente de tratores, por exemplo, estava executando a técnica do correntão e é uma coisa inimaginável. Caraca, Roberto, você imagina o maior trator que você já viu e lá do outro lado, outra cópia do maior trator que você já viu. Entre eles, ligado à maior corrente que você já viu. Corrente naval, né? Corrente naval, exatamente. Você vê nos portos, aquelas coisas gigantes. E esses dois tratores aceleram e saem derrubando com aquela correntona toda a floresta em volta. É uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Mas já ouvi falar que na Amazônia não dá certo esse sistema de desmatamento. Dá certo sim, eles fazem isso. A técnica do correntão é, por exemplo, a que mais causa devastação em municípios como Não, você Altamira. pode jogar aonde você quiser. Aonde O você agrônomo quiser. que falou isso pra gente, não foi? Que... Mas eu volto numa situação qualquer. Você pode jogar essa culpa na costa de quem você quiser. Cara, eu vou te falar, se o governo quiser acabar com isso, ele dá conta. Sim. Ele dá conta, cara. Também acredito Ele dá nisso. conta de ferroar, ele dá conta de multar, ele dá conta de prender os caras. Também Ele acredito dá nisso. conta, cara. Se não tá acontecendo hoje, e se isso ainda continua acontecendo, cara, de novo, vamos cobrar do governo. É claro. É isso. Não vamos falar assim, cara, esse partido é o que eu concordo, e dele eu não vou cobrar, porque senão volta um pior. Cara, o cara que eu mais cobro é do Cabeleira. E ele é o meu melhor amigo, eu quero que ele seja, eu quero que ele seja o vencedor, você entendeu? Só que não é porque eu tô do lado dele, que eu não vou, se eu tô do lado dele, eu tenho que cobrar mais. Pra Porque melhorar, eu tenho que né? fazer ele ser o melhor. Exato. Se eu não quero que o outro que eu acho que é ruim seja lá na frente, eu, como defensor desse cara, de que ele seja bom, eu tenho que cobrar muito mais dele. Exatamente. Quem Se que eu você quer que passar o cobra? pano nele, todo mundo. Não, tem alguém Porque- que você tá querendo que cobra. Você, Não, você mano. não vai falar nome, eu quero... Não sei. Quem que é o nome que eu tenho que falar? Eu não sei de Eu verdade. quero que cobra a galera que cobrou lá atrás e não tá cobrando Não, agora. mas, Cadê não, o mas é o de Luciano todo Huck? mundo. Não, Cadê pode ser. a Não, você fala os Angélica? grandes Cadê? nomes. É, ué. você Sim, tá claro. falando- você Não, tá mas não é chateado com sobre alguém. isso. Não tô. Eu tô contrariado geral. Porque eu vejo assim, quando é um, a galera, se for um, eu sou de direita, eu não vou cobrar dele. Eu sou de esquerda, então eu não cobro desse. Cara, tá errado. Isso é uma péssima Ele é o líder de todo mundo, então todo mundo tem que cobrar. E o cara de direita tem que cobrar porque ele tá vivendo nesse país do mesmo jeito que o cara da esquerda. Então se tá fudendo um, cara, tá fudendo o outro geral. Talvez tá melhor pra você do que pro outro, mas vai esbarrar na bunda de todo mundo. E outra coisa, se tá bom, não quer dizer que não pode melhorar. Sim. Tá bom? Sim. Tá. Vamos melhorar isso aqui, mano. Mas os Sabe? caras não Exato. cobram, Robertinho. Eles têm medo de perder seguidor e perder like. Você vê, o Carlinhos Maia cobrou e a galera foi tacou o pau no Carlinhos Maia. Aí Não, mas é a porque Juliette foi fica falar dividindo, também, tacaram entendeu? o pau na Cara, eu e você Juliette. não é pra pensar exatamente o contrário. Sobre isso, vamos melhorar? Vamos. E a Exato. gente tem que unir nessa hora, não tem mais que ter divisão. Essa divisão nem devia ter começado. Tu sabe, Roberto, o Frei Beto tem uma frase, Rodrigo, que ele fala assim: lidar com o governo é igual cozinhar feijão, só funciona sob pressão. Não importa se é um governo aliado ou é um governo porra. adversário ali, não. Se a gente quer que melhore, a gente tem que fazer as Tem que críticas, fazer. né? Tem E essa que dinâmica criticar. do agronegócio é uma crítica que permeia governo de esquerda e de direita, porque a gente ainda não teve um governo que de fato levasse a sério a complexidade e a gravidade do desastre ambiental planetário. Isso, né? Pode ser. E aí, quando vem o correntão e derruba a floresta, depois disso, depois que eles roubam toda a madeira e traficam aquela madeira, eles queimam aquela região. Por isso que a gente não fala que é incêndio, é queimada, porque aquela matéria, ela não serve aquela região com uma floresta deitada, ela não serve para o gado depois ir para a soja. Então queima, aquela matéria começa a descer, bota o gado para pisotear aquela terra, para descer, diminuir aquela matéria. Depois disso, o gado segue avançando, o correntão segue avançando, a queimada segue avançando, e a boiada segue passando para lá, e aquilo ali vira um campo para soja liso. ou milho transgênico. Cara, isso é uma bomba de carbono. A maioria dos países, 2/3 das emissões de carbono vem do setor de energia e de transporte. No Brasil, 2/3 vem da derrubada, queima da floresta, que emite CO2. Depois vem da pecuária de alta intensidade, que emite metano. E depois dos fertilizantes industriais da soja e do milho, que emite óxido nitroso. 2/3 das emissões de carbono do quinto país maior emissor de carbono no mundo, que é o Brasil, vem do agronegócio. Cara, 2/3. Cara, e essa terra, ela vai sendo anexada à fazenda? Como que eu... Porque, teoricamente, é uma terra do governo, ela já tem dono, né? A hora que você passa o correntão lá, põe o gado e tal, pô, além de tá destruindo, você tá roubando também uma terra que não é Exato. sua. Exato. É, eu Como acho é que é que até mais consegue? fácil de Não, controlar, ué, né? como é que você Pô, pega? aqui, ó, você tem um registro aqui na sua escritura aqui de uma terra de 10 mil metros quadrados. Que era Como que dessa... ela Não, e é passou pra mapeada ali, ó. 15 Tem um mil mapa aqui? ali, ó. Sabe onde que é? Tem satélite hoje, pô. Os caras vê por satélite ali, ó. Pô, tem isso aqui, isso Eu aqui. falo, mano. Tá É fácil, acontecendo é porque... fácil, é fácil. Falta é Até cobrança. deixa eu te perguntar. Falta é a Diz pressão que do feijão. Um dos líderes, assim, que a gente tem hoje, é um dos que mais é beneficiado com isso.
Sabe? Pessoas que estão lá dentro do governo, é que nessa área de desmatamento da Amazônia, o marido da mulher lá, que é o fodão nessa história. Não pode falar nome, mas depois eu te falo, viu, Thiago? Eu não tô Esquece ligado quem é o sobre marido da mulher sobre essa situação, não, mas assim, eu sei que o agronegócio é talvez o maior dos consensos nacionais no sentido de unir setores da esquerda que não compreenderam a complexidade do desastre ambiental planetário e os setores da direita que, de fato, perpetuam isso, do domínio e o roubo da terra, da legalização da justiça no campo, do setor orientado para a exploração e nessa lógica primária exportadora. Cara, desde pequeno a gente ouve que nós não podemos ser só primário exportador, de entregar matéria-prima barata para o centro do sistema, importar coisas manufaturadas para cá. Isso é óbvio que não vai dar certo, não vai dar certo para país nenhum, nunca deu certo. E por que que a gente ainda segue nessa dinâmica, sabe? Porque é o tal do grande consenso nacional, porque esses setores financiam bancadas inteiras, inclusive da esquerda moderada. E aí a gente precisa ter setores, por exemplo, ter coragem de dizer, não, eu falo sem nenhum problema. Parte do conteúdo que eu produzo no meu canal é isso. Nós precisamos acabar com o agronegócio. Nós precisamos produzir agroecologia, alimentos sem veneno, regenerar as florestas. A gente faz regeneração de floresta em sistema agroflorestal, que é muito mais produtivo que o agronegócio, e que dá para resolver o problema do desemprego, e que dá para resolver o problema da injustiça no campo. A gente está falando, de fato, de coisas que são transformadoras. O povo indígena, os povos indígenas, 305 povos que tem no Brasil, eles sabem muito bem cuidar dos biomas. O problema é que eles estão sendo atacados o tempo todo. Se a gente pensa uma outra dinâmica para o país e para o campo, com reforma agrária, mas uma reforma agrária popular, que consiga garantir que as pessoas consigam ir ao campo com estrutura, com subsídio, não ficar entregando dinheiro dos nossos bancos públicos, do BNDES, por exemplo, para que a pessoa do agronegócio use dinheiro nosso para comprar semente transgênica, veneno importado, usar maquinário importado, usar uma dinâmica de logística e de distribuição internacional que é de grandes grupos econômicos estrangeiros e uma cadeia concentrada, não pagar imposto por conta da lei Candir em nada daquele processo, daquela cadeia produtiva, e depois a migalha que viria para o Brasil é concentrada na mão de detentores daquela terra e não vai para o povo. A gente vê que os municípios mais ricos em PIB, né? Ricos em PIB. Por exemplo, quando a gente pega Unai, quando a gente pega Correntina, Santa Maria da Vitória, no Oeste Baiano, são municípios em que a água está envenenada, em que a pobreza é terrível, que o índice de câncer é altíssimo. Então, dos lugares onde o agronegócio dá certo, só dá certo para o dono daquela terra. Não dá certo para a terra em si, para a natureza e para as pessoas. Então, eu estou totalmente com vocês de que é uma péssima prática política você ignorar os problemas só porque está de um grupo que é aliado seu politicamente. Ao contrário. Pô, se nós queremos melhorar a sociedade, nós temos que ter capacidade de dialogar, inclusive com os setores aliados. Fala, gente, esse caminho está errado. Não dá para ser assim. A mesma coisa que os judeus antisionistas estão fazendo. Olha, eu acredito no povo judeu como sujeito, um povo sujeito e que merece sua dignidade, todos os seus direitos respeitados. Eu também me conecto totalmente com quem acredita nisso. Agora, nós não podemos usar a fé judaica, a história de opressão e de sofrimento que o povo judeu passou, para o sionismo justificar um projeto colonial de dominação. Então, nós estamos falando de que, gente, nós temos que ser justos e buscar a justiça, não importa a situação, e doa quem doer. Acredito que é um pouco nesse sentido. Assim. Nós temos uma missão aqui, gente. Todas as gerações vão falar não só do genocídio do povo palestino, mas vão perguntar, o mundo está sendo destruído, a catástrofe ambiental planetária, a emergência climática, todos os novos limites planetários chegaram, e o que a gente fez? Pô, eu não quero poder falar, não era conveniente naquela época falar aquilo, porque eu ia perder like. Problema do like, gente. A minha página no TikTok foi banida agora por falar contra o genocídio, eu não tô nem aí, eu vou continuar falando. Né? Cara, eu vou te falar assim, só porque essa parte eu tenho que sempre que teve uma guerra, e essa guerra ela é marcada por uma imagem, e a gente tem uma imagem de uma menina queimada, correndo, sim. A gente tem uma de um cara parado na frente de um tanque de guerra. Exato. E dessa guerra que tá tendo na Palestina, eu vi um menino falando uma coisa, cara, que pra mim vai ser a imagem dessa guerra. Uhum. Que ele vira e fala assim, a repórter chega pra ele e fala assim, o que você vai ser quando você crescer? Você viu isso? Ele fala assim, ele para um tempo, e responde assim, eu não penso nisso, porque as crianças daqui, elas não crescem. Eu não vou chegar a ser um adulto. Caralho, velho. E Roberto, por que as pessoas fazem uma abstração de pensar que aquelas crianças são menos importantes do que as nossas crianças? Pô, eu vou ser pai daqui a 8 semanas. Né? Cara,
eu não consigo separar o que tantos pais e mães estão passando na Palestina, mais de 4 mil perdendo seus filhos, mais de 2 mil que estão sob os escombros, as crianças. Eu não consigo separar daquilo ali que aqueles pais amam tanto seus filhos como eu amo o meu que nem nasceu, velho. Assim, todo mundo que tem filhos, eu ainda não tenho, vou ter agora, a gente já é tomado por um amor, por um sentimento. Cara, imagine o que aquelas pessoas estão passando. Imagina o que a gente não faria para salvar uma única criança. Agora, 1 milhão de crianças estão em Gaza há 35 dias, sofrendo com a fome, sofrendo com a sede, sendo operadas sem anestesia, cara, crianças. Então, são coisas que não dá pra gente tolerar, assim, no mundo, sabe? E se a gente tiver que levantar a voz, tiver que desagradar um ou outro, assim, paciência, velho, porque a história vai cobrar de nós. Putz, velho, eu adoro falar de pai e filho, assim. Você mudou depois que você ficou sabendo que sua esposa tava grávida? Você consegue ver um Thiago antes e um Thiago depois da gravidez? Cara, minha esposa é militante, né? E a gente acredita no mesmo projeto de sociedade, assim, a gente se conheceu na luta, quando eu fui preso 2 vezes em 3 semanas durante a pandemia por defender uma escolinha do Cerrado e uma comunidade de família de catadores, a Lara estava lá comigo também, resistindo à polícia e resistindo àquela ação violenta, né? Quando a gente estava lutando junto com as famílias ambulantes, quando a gente estava lutando por demarcação de territórios, quando a gente estava lutando contra Bolsonaro e o genocídio que ele estava promovendo, a gente estava junto. Quando a gente estava construindo casas de bioconstrução, sistemas agroflorestais para regenerar o bioma, a gente estava junto. E isso pautou muito, assim, porque quando a gente entendeu que nós íamos ser pais e ela mãe, a gente pensou, caraca, então a gente precisa intensificar nossos esforços, porque é isso. Como é que a gente vai trazer uma criança para um mundo como esse? Nós temos o dever de melhorar o mundo para quem vem, mas lembrando que já tem crianças aqui, né? E que essas crianças de agora não são menos importantes do que as nossas crianças, de que, cara, qualquer criança merece ter o direito à vida respeitado, custe o que custasse. Então, até teve esse debate assim, pô, Thiago, como é que tu tá indo pro Egito, pra fronteira de Gaza, cobrir os esforços humanitários e tal, mas tu vai ser pai. E Lara temos dito, olha, é justamente por isso que a gente tem que ir. É uma viagem de 10 dias, então a gente ainda tem até outras viagens, eu e Lara, programado para depois disso. Mas eu, como comunicador, se eu tenho a possibilidade de levar a verdade com mais força, eu e Lara tomamos essa decisão há meses atrás, porque eu ia, na verdade, para o Saara Ocidental, né? A mesma viagem, só mudei um pouquinho de destino ali. Ao invés de parar ali onde eu ia, vou esticar para lá para cobrir aquele lá por 10 dias. A gente falou, olha, agora é mais importante que nunca que a gente vá, porque a gente está cumprindo o papel de ajudar a verdade a passar, junto com tantos outros comunicadores, com a Hayat Omar, com a FEPAL, com a Juventude Sanaúde, com tantas organizações, com os comunicadores que estão lá em Gaza, como o Otaz Azaza, com a Wizard Bissan, com tanta gente que tem feito a verdade atravessar o bloqueio das redes sociais, o boicote e o bloqueio midiático, que nós temos que intensificar isso, porque senão vão passando os dias, 35 dias depois, as pessoas já não querem mais falar tanto sobre isso. E nós temos que manter, gente, isso aceso. Mas não deixa ser uma viagem perigosa, né, cara? Você pode não voltar. Só Isso é repórteres possível, foram mais de 40, né? isso é possível. A minha vida aqui não foi exatamente segura, né? Já Você tá já recebendo passei por tantas algumas coisas. ameaças E aqui sempre também, recebia, 19 anos eu recebo essas ameaças, assim, e algumas muito mais estruturadas. Já passei por situações de risco de vida maiores que essa, infelizmente, né? Já por uma semana eu não fui assassinado na fronteira do Equador com a Colômbia. E Verdade. por 2 semanas eu não fui assassinado no massacre que a Singenta promoveu contra o MST no sudoeste do Paraná. A Singenta, cara. A Singenta é uma multinacional, né? E não tenho receio nenhum de falar. A Singenta cometeu um massacre contra o povo camponês no sudoeste do Paraná, porque era uma fazenda que era ocupada pela Singenta, uma área pública que estava sendo grilada, e essa companhia, na época suíça ainda, não tinha sido comprada pela ChemChina, agora é chinesa. E promoveu um massacre em que saíram 3 blazers com pessoas armadas de submetralhadoras e assassinaram o Keno, que era uma pessoa com quem eu estive dias antes, que eu estaria lá. Só saí de lá porque minha mãe adoeceu mais uma vez. E aí eu tive que voltar para casa. Mas sua mãe é um anjo, assim, ela adoece, ela te salva, né? Ela adoece pra te salvar. Mãe tem dessas coisas. A minha mãe é uma pessoa tão extraordinária. Há 17 anos, eu e minha irmã, a gente faz a reabilitação da minha mãe. Ela teve 3 AVCs. Normalmente, quem tem 3 AVCs assim direto, ela falece. E ela não faleceu, mas ela recuperou alguns movimentos e a gente consegue arrancar a alegria e felicidade da vida, mesmo numa dinâmica muito dura. E ela cuida da gente. A gente cuida da reabilitação e ela cuida da gente no sentido do amor, sabe?
A coisa linda, cara. E ela acredita nas mesmas coisas. Quando eu fui preso na escolinha de Cerrado, ela falava, eu estaria com você se eu pudesse andar. Sabe? Essas são umas coisas tão bonitas, sabe? E no fim das contas, assim, a nossa vida nunca foi fácil. Você ser militante, revolucionário, eu separo muito, que é uma pessoa que tem uma opinião política progressista, que não acredita no sistema capitalista como a solução para os problemas da humanidade, Sim. do que quem, de fato, é militante revolucionário. A gente tem muitos militantes revolucionários aqui no Brasil. Eu admiro muito, respeito. Então, em várias organizações políticas diferentes, em partidos diferentes, em movimentos sociais diferentes, para essas pessoas sempre foi muito duro. O Brasil ainda é um dos países que mais mata socioambientalistas no mundo, é o país que mais mata pessoas trans no mundo, então não é fácil lutar aqui para transformar o mundo. E os perigos que a gente pode correr, os riscos que a gente assume nessa caminhada de vida, eles estão presentes na cidade, no campo e na floresta, aqui e em outros lugares. Então, lá não vai ser um risco diferente. Agora eu estou indo para cobrir os esforços humanitários, sou comunicador, né? Ninguém fala que o repórter está indo para a morte quando ele está indo cobrir uma situação de conflito. Se é um repórter da Globo, ninguém questiona. Agora, se é um comunicador popular, independente como eu, as pessoas falam, que responsabilidade. Mas, gente, eu também não tenho essa tarefa de comunicar para as pessoas da mesma forma. Também já estive em situações, eu já fui observador internacional em eleições, já estive em áreas de conflito, já estive em áreas de crise humanitárias. Eu tenho experiência para fazer o que eu estou fazendo. E eu tenho, nesse momento, a tarefa de ajudar a levar a verdade para as pessoas. Então, Deus te acompanhe. fui para Venezuela, fui observador internacional, inclusive nas eleições de dezembro de 2020. Acompanhei o processo lá, visitei comunas, visitei cooperativas de trabalhadores, visitei sede de movimentos sociais, visitei locais ali que estão vivendo sob sanções. A Venezuela é um país que vive sob duras sanções dos Estados Unidos. Você acha que foi uma eleição justa, assim? O povo realmente queria Maduro nas urnas ali? Não só eu, mas toda a delegação de observadores internacionais constatou que aquela eleição não houve nenhum tipo de violação. Agora, a Venezuela passa por muitos problemas. Assim como Cuba passa por muitos problemas, e todos os países que enfrentam os Estados Unidos passam por muitos problemas. Porque os Estados Unidos fala que é o reino das liberdades, mas ele tenta estrangular qualquer país que não siga a sua doutrina e que não se submeta a ele. Então, para ele garantir que o povo não acredite que o socialismo pode dar certo em Cuba, ele impõe mais de 400 medidas restritivas só no governo Trump contra Cuba e bota Cuba na lista de países financiadores do terrorismo. E aplica um bloqueio desde 1959, com mais intensidade desde 1962, para que o povo de Cuba viva estrangulado e ninguém consiga ver que é possível um caminho diferente desse sistema capitalista que devora as pessoas, que é uma máquina de moer gente, que a pessoa mais trabalha, e quanto mais ela trabalha, mais ela vai vendo a desigualdade corroer. Eu acho uma crueldade nessa dinâmica meritocrática do sistema capitalista, falar que quem não consegue é porque não tentou o suficiente. Cara, as pessoas que eu conheço que mais trabalham na vida, elas não têm nada. Trabalham 14, 15 horas por dia, elas não têm nada. E falar que elas não tentam o suficiente, eu acho isso uma crueldade tão grande. Mas o que eu não vejo é a diferença quando o cara também trabalha demais. E também não tem, por exemplo, em países comunistas, por exemplo, entendeu? O cara também trabalha pra caralho, também não tem nada, velho. Então eu não sei se o problema tá no sistema ou não, entendeu? Sabe? Talvez é pra não ter mesmo. Eu começo a me perguntar, mano, será que é pra gente ter alguma coisa? Você entende? Nos dois, realmente, a população não tem nada. Porque às vezes me parece que no capitalismo você ainda tem a sorte de alguma coisa acontecer e você conseguir ter alguma coisa, né? Eu já conversei com algumas pessoas que moraram na ex-União Soviética, né, de 1960 Sim, o cara contou, até viveu todo 2002, o processo. E o cara falou, mano... Tinha nada. Não tinha uma calça jeans, velho. Mas todo mundo não tinha uma calça jeans. Mas ninguém tem, O cara do governo tinha uma calça jeans, mas o resto não tinha nem isso, né? E ele falou, tipo... Quando montou o McDonald's lá, por exemplo, foi a primeira vez em 40 anos foi que ele depois escutou que caiu obrigado. a União Soviética. Que ele escutou obrigado. O povo ficava assim, nu. Eu nunca dei o dinheiro pra alguém e escutei obrigado em troca. Né? Você sabe, Rodrigo, tem muitos problemas na história das revoluções, na tentativa de construir o socialismo. Nós chegamos longe, nunca chegamos perto de construir uma sociedade comunista. Né? Isso é importante que se diga, né? Agora, nas tentativas de construção de uma sociedade socialista ao longo da história, elas foram extremamente atacadas porque, por mais que tenham tentativa de construção do socialismo, a hegemonia construída ao longo de 500 anos, desde o mercantilismo, é capitalista no mundo. Sim. E a União Soviética, o campo socialista, tentou colocar isso em xeque, com seus problemas, suas contradições, seus desvios burocráticos, seus problemas de concepção também. Agora, não teve um país que tentou a construção de um modelo social, político, econômico, diferente do capitalismo, que tivesse paz para fazer isso. Eles foram extremamente atacados. Quando acontece a Revolução Russa e tem esse processo da União Soviética sair da guerra, né,
juntam mais de 23 países capitalistas contra a União Soviética, contra a Revolução Russa. Então a gente está falando de países que estavam em guerra ali na Primeira Guerra Mundial e que depois se unem todos para tentar destruir aquela experiência. A gente está falando de uma ilha que tem um passado colonial como Cuba, tinha tudo para ter a história semelhante à do Haiti ou de tantos outros países pobres ali do Caribe, né? E da América Latina, e que quando constrói a Revolução em 1959, ela é atacada com uma força terrível, com uma invasão militar na Baía dos Porcos ali, onde Estados Unidos e cubanos ali que foram da classe dirigente ali, que naquele processo da Revolução perderam seus privilégios. O povo cubano resiste à invasão da Baía dos Porcos, mas além disso começa um bloqueio, tentativas de sabotagem, tentativas inclusive terroristas, de explosão em hotéis também, de derrubadas de aviões, de afundamento de barcos, navios, de estrangulamento econômico. O bloqueio que os Estados Unidos promove contra Cuba é ilegal também. Mais de 30 vezes na Assembleia Geral da ONU se votou contra o bloqueio, dessa vez mais uma vez. Então, quase a totalidade dos países do mundo votam em todas as Assembleias Gerais da ONU uma resolução contra o bloqueio ilegal a Cuba. Estados Unidos rejeita isso e não segue, assim como Israel não segue o direito de retorno do povo palestino, respeita as fronteiras internacionais estabelecidas pela ONU e o fim do genocídio. Pô, Thiagão, mano, ficaria horas aqui conversando com você. Não, você eu vou te falar, é muito massa. Pô, eu gostei muito legal a sua visão. Você voltar, vamos conversar de novo. Eu vou adorar, galera. A gente não conversou nem 5% do que o cara pode. Não, do potencial que você contribuir. tem. Até porque você já conheceu todas as situações adversas do mundo, você tem muita história. E sabe um negócio que eu acho massa, assim, cara, que apesar de... Cara, é inegável, assim. Eu e você, nós pensamos diferentes em algumas coisas. Sim. Mas é muito louco, assim, porque eu consigo ver que você é um cara do bem, que você tem um coração foda, assim. E isso é do caralho, assim, sabe? Tipo, velho, eu seria seu amigo fácil, assim. Você estaria no grupo, assim. Não, eu já tô de amigo dele, não tem jeito de não ficar amigo do Thiago, não, velho. Discutir muito, assim, sabe? Valeu, bom Apesar demais. que eu acho que uma hora você vai se deturpar, assim, sabe? Eu acredito que você vai virar Tomara- político, tomara você vai que virar não. deputado. Tomara que não. A hora que você virar deputado, meu irmão, ferrou. Não, aí eu vou te Sabe, Rodrigo, cobrar. porque a questão parlamentar, isso é tarefa diferente. Ao longo da história das revoluções, as pessoas têm que cumprir várias tarefas. Então, eu levo com a mesma disciplina qualquer tarefa. Tanto quando a gente vai plantar uma agrofloresta, quando a gente vai fazer uma barricada para impedir uma violação, quando a gente vai ocupar um prédio que está sendo ameaçado de privatização ou que não está cumprindo sua função social. Ou quando eu vou documentar um genocídio, né? O militante revolucionário ele tem que fazer as mesmas coisas com o mesmo grau de disciplina, assim, a mesma garra que a gente tem para enfrentar um trator que está destruindo a casa de uma família pobre, a gente tem que ter para produzir comunicação para a internet, para levar a verdade para as pessoas, e a gente tem que ter para as pessoas que estão cumprindo tarefas parlamentares. Admiro muito pessoas, cara, como o Glauber, como Fernanda Melchiona, como Samer Bonfim, como tantas pessoas incríveis que estão no parlamento. As pessoas são revolucionárias, só estão cumprindo uma tarefa lá num ambiente profundamente hostil, vamos combinar, aquilo lá é terrível, não foi feito para gerar uma emancipação, o sistema político brasileiro. As pessoas estão lá fazendo melhor, sem se vender, sem se acovardar, sofrendo muitos ataques, né? Todos eles sofrendo tentativa de processo de cassação de mandato e tal. Eu encaro como uma outra tarefa. Eu tô cada vez menos propenso a acreditar que essa tarefa tem a ver comigo. Eu acredito que eu consigo ser mais útil de outras formas. Mas eu, como militante revolucionário, como qualquer tarefa que me der, estou feliz que no Distrito Federal não tem eleição ano que vem. Então, eu fico livre desse nível de ataque, de uma esquerda fragmentada, predatória e tal. Feliz da vida que isso não tem nada a ver com a gente. Mas também nunca me isentei, também sempre colaborei para que a gente tivesse vitórias ali naquela trincheira de luta importante. Vou apoiar todas as candidaturas que falam contra a exploração, contra as opressões, contra a destruição do planeta para construir uma sociedade nova no lugar dessa. Assim. Espero não me deturpar, meu irmão. Eu tenho 19 anos que eu dedico minha vida a isso. Nunca me vendi, nunca me acovardei, sempre assumi os riscos da responsabilidade do projeto de sociedade que eu defendo. Já fui preso 300 vezes, já fui atacado, já aconteceu tanta coisa comigo ao longo dessa caminhada. Isso nunca me fez mudar de caminho. Assim, eu de fato escolhi isso como caminho de vida. Não consigo imaginar uma vida mais feliz, apesar da dureza. Mas o caminho mais tem as suas recompensas nas relações que a gente constrói. Quando a gente chega numa comunidade, como o território Cariri-Chocó demarcado lá no Distrito Federal, e a comunidade fala, pô, Thiago, tu estava lado a lado com a gente nisso aqui. Tu não estava acima, tu não era o salvador disso daí, coisa nenhuma. Nós estávamos lutando junto
naquele processo. Ou num assentamento urbano, em que aquela comunidade conquistou a moradia a partir da luta conjunta de famílias sem teto e pessoas de várias lutas se juntando ali. Ou famílias ambulantes que estão hoje conseguindo trabalhar por conta de uma luta conjunta que a gente tratou. Cara, não tem nada que pague isso. A gente fala, pô, a gente tá vivendo não só por nós, estamos vivendo por algo maior. E isso é um sentido, outro sentido de vida, assim, sabe? Ajuda a gente a perder o medo, ajuda a gente a assumir riscos diferentes do que a nossa mera individualidade propõe, assim. Pô, o sistema que a gente vive fala que a gente tem que correr, competir com o outro para acumular mais bem material, tem que derrotar o outro. E eu não quero derrotar ninguém, gente, eu só quero derrotar esse sistema para que a gente possa viver em paz, construir uma sociedade bem viver, sabe? Espero muito, Rodrigo, nunca sair desse caminho. Acho que, como qualquer outra pessoa, eu devo errar, vai acontecer, espero que quando isso aconteça as pessoas tenham generosidade na crítica, mas não deixem de fazer a crítica para que a gente possa melhorar mesmo. E vamos nessa, gente, vamos cumprir essa missão histórica mesmo. Não acredito que a gente está aqui à toa, não, acredito que nós temos uma tarefa a cumprir. Show. Valeu, galera. Segue a gente aí, se inscreve no canal, é muito importante que você, além de ver a gente, seja inscrito. Se puder seguir a gente também no Kawaii, TikTok, Instagram, no Spotify, em todas as redes sociais, vai lá e fortalece com os 3 irmãos. Valeu? Valeu, galera. Até a próxima. Flui. Fui. Valeu, pessoal.